Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do PPcast, o seu podcast de propósito e prosperidade, onde nós tratamos aqui de vários assuntos muito relevantes para você que quer desenvolver a sua vida pessoal, o seu negócio, para você que quer aprender, quer ter uma estabilidade financeira, sucesso, família, né? Dar sentido para a sua vida. Esse é o lugar e aqui você vai aprender muito. E hoje eu tenho aqui um convidado que vai falar da área financeira, área de investimentos, uma pessoa que eu conheço. Estudei com esse cara e o cara é fera, então não perca esse episódio. Fique muito atento, pega aí papel, caneta, anota tudo para você poder colocar em prática, que eu tenho certeza que você vai aprender muito hoje. Nós estamos aqui sobre o oferecimento de Bismodas, então se você quer se vestir bem, quer se sentir lindo, maravilhoso, maravilhosa, você precisa conhecer a Bismodas, onde você vai se vestir bem com um preço excelente, onde você vai vestir a família toda, masculino, feminino, adulto, infantil. Você vai chegar naquele almoço de final de semana na casa da sogra, arrebentando. Que família linda, que família maravilhosa. Então, procura Bismodas, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Hoje eu estou aqui com ele. Eu vou ler aqui a biografia do homem, só para vocês entenderem, ó. Mais de 15 anos de mercado financeiro, então já viu de tudo, já aprendeu muita coisa. Especialista em investimento e planejador financeiro. Formado em ciências contábeis, cujo qual tive o prazer de estar junto, e pós-graduado em gestão de cooperativas. E também é assessor de investimentos na Sicredi, Cooperativa de Crédito Sicredi. Ezequiel, obrigado por estar aqui no PPcast, é um prazer te ver de novo. Seja bem-vindo. Obrigado, Ronan, pelo convite. Espero, de verdade, poder contribuir com os seus ouvintes aí, pessoas que te assistem. Obrigado, vamos junto. Ó, para nós começarmos, preparei aqui uma pautinha aqui, porque está acontecendo tanta coisa no mercado financeiro, aí para nós não se perder. Ó, para nós começar, vamos falar da Selic. A Selic tá na moda agora, né? Foi a 15%, e muita gente nem sabe o que é Selic, qual que é o papel dela, né, dentro da economia, dentro da política do governo. Então vamos começar aí esmiuçando aí o que é Selic, para a galera poder compreender esse universo, né, que é bem amplo. Excelente ponto, Ronan, para começar, porque, de fato, Selic. Teve agora a divulgação semana passada do Banco Central e 15%. O que isso tem a ver com você? Não é? Às vezes você está aí assistindo e pensa, ah, o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso, eu nem invisto. Eu nem tenho dinheiro para guardar, né? Como é que eu vou... Não, isso não é para mim. Então nem presta atenção, né? Não sabe o que impacto é esse. Primeiro ponto, por que a taxa foi para 15%? Vamos entender, e aí, para ficar mais fácil, fazer algumas comparações. Lá em 2020, 2021, nós tínhamos a pandemia, né? O auge da pandemia. O que aconteceu na pandemia? O que o governo precisava fazer? Ele precisava fomentar a economia, porque o mercado, os comércios fechados, todo mundo, muita gente sendo demitido do emprego. O governo precisava fomentar, ou seja, colocar dinheiro na economia. Por que eu estou voltando na pandemia? Para você entender os últimos 5 anos que aconteceu na taxa Selic e por que ela existe. Lá em 2020, então, precisava colocar dinheiro na economia para as pessoas terem o que comer, para ter dinheiro circulando. Uma das formas é baixar a taxa de juros. Por quê? Se você pensa, você que está me assistindo, se o juros está barato, os juros estão baratos, você vai pensar em trocar de carro, reformar a casa, você vai pegar um crédito no banco, o juro está barato. Pega um dinheiro emprestado com juro muito baixo, você vai querer pegar o máximo de mais dinheiro. E com mais dinheiro, você vai comprar mais. Ou seja, você comprando mais, o comércio vende mais. E, consequentemente, as fábricas produzem mais. E aí gira a economia. Aquela pessoa que tem dinheiro guardado, ela passa a ganhar menos juros. Porque os juros estão mais baixos. Então, a pessoa que está com dinheiro guardado, e ela olha para o dinheiro, está rendendo, exemplo, 2% ao ano, que foi a taxa Selic em 2021, ela chegou em 2% ao ano. Então imagina, aquele investidor que tinha um dinheiro guardado, e olhava, quanto está rendendo? 2% ao ano. Puxa, mas não rende nada esse dinheiro, 2%, pega aí, descapitaliza por 12 meses. Está muito pouco por mês. O cara pensa, não vale a pena guardar o dinheiro, vou gastar esse dinheiro, vou procurar outro meio de fazer esse dinheiro render. Ao procurar outro meio, ele investia no negócio próprio, ele comprava um gado, alguma coisa, ou seja, dinheiro na economia, ele resgata o dinheiro do banco
e vai colocar na economia. Então, taxa de juros baratos, faz com que as pessoas tenham mais dinheiro e a economia circule. Então, pensando nisso, é bom para o governo, então, juro baixo, né? Porque as pessoas com muito dinheiro geram muito emprego, tudo que o governo quer, as pessoas bem empregadas. Arrecada mais. E isso, as pessoas comprando mais impostos. Olha só que maravilha. Então, por que o governo sobe a taxa então, de 2% para 15%, se é bom para ele estar em 2%? Porque tem um problema. Para ficar fácil para todo mundo entender, vou fazer uma outra comparação. Lá por volta de 2012, 2013, a gente teve um boom aí do projeto Minha Casa Minha Vida. Né? Todo mundo financiando casa, Minha Vida. Com esse boom do Minha Casa Minha Vida, o que aconteceu com os terrenos? Preço do terreno. Subiu. Disparou o preço. Foi lá em cima. Porque se eu tenho o terreno e aparece 10 pessoas comprando, querendo comprar o terreno, todo mundo com financiamento aprovado lá no banco, o que eu vou fazer? Vou subir o preço do terreno. Então, o terreno que custava 10 mil foi para 50 mil, 80 mil. Em Rondonópolis, o terreno de 100 mil é barato. Então, o que a gente vê acontecer quando tem muitas pessoas com dinheiro? A gente vê o preço das coisas subirem. E existe um indicador que mede o preço das coisas, que chama-se inflação. Então, quando a Selic está muito baixa, tem um problema, que é inflação, que é os preços das coisas sobem. Atualmente, quem está assistindo, o preço das coisas no supermercado, tá barato ou tá caro? Tá caro. Tá caro. Todo mundo fala que tá caro. O preço das coisas não estão baratos. Como é que o governo faz, então, para baixar o preço das coisas? O único jeito não teria como, primeiramente, então, baixar juros. Porque se baixar juros, as pessoas teriam mais empréstimo, mais dinheiro, estaria comprando mais. Aí que o preço das coisas sobe mais ainda. Sobe mais ainda. Então, o remédio amargo que a população tem que tomar é o aumento da taxa de juros. Que a taxa de juros chama taxa Selic. É uma taxa de referência onde o Banco Central, os diretores do Banco Central, eles se reúnem a cada 45 dias para olhar para a economia. Quando eles olham para a economia, eles olham um indicador chamado IPCA, que é o índice de inflação. Eles olham a inflação e falam, como é que está o índice de inflação? Está controlado ou está acima de uma meta? Porque eles têm uma meta, o Banco Central tem uma meta. Atualmente, a meta de inflação é 3% ao ano. 3%. Tendo uma margem de erro. Até 4,5% ainda está legal. Então, se o IPCA, inflação, tiver ali, nos últimos 12 meses acumulado, uma alta de até 4,5%, legal, está dentro do controle. Acima de 4,5%, opa, o Banco Central tem que agir mexendo na taxa de juros, que é o que está acontecendo no Brasil hoje. A inflação oficial fechou mês passado em 5,32%. 5,32%, ou seja, significa que as coisas, em média, subiram 5,32% nos últimos 12 meses. Oficialmente. Isso nos ensina, então, que o Banco Central olha isso e fala, opa, subiu mais do que a gente tinha de meta, que era 4,5%. Subiu 5%. O que eu preciso fazer hoje? Então, subir a taxa de juros para fazer com que o dinheiro fique caro, as pessoas não parem um pouco de comprar, dá um desestimulado na economia para que a inflação volte para dentro dos 4,5%. Então, Ronan, por isso que é a taxa Selic. Então, para quem está assistindo, temos então, o que é a taxa Selic? É o preço do dinheiro. Para quem está guardando dinheiro, é excelente quando a taxa está em 15%, você vai ganhar mais. Para quem está pegando crédito, nada legal, porque agora os juros estão caros. Financiar um carro, pegar um empréstimo, financiamento, uma empresa pegar um capital de giro, os juros estão altos. Então, fica menos dinheiro circulando na economia. Aí temos um problema também, né? Porque aí as fábricas, na medida que as pessoas compram menos, existe uma tendência de um país produzir menos. As pessoas estão comprando menos, então tem aí um efeito cadeia que pode acontecer com juros altos. Uma freada na economia. Então, em resumo, a taxa Selic, tentei resumir, mas é um pouco complexo, para que todo mundo entenda. Tá, então vamos para a galera aqui entender. As coisas já estão caras. O governo, através do Banco Central, que apesar de... é independente? É independente. É independente. Atualmente o presidente não queria que fosse dependente, né? Mas é independente. Mas, queira ou não, eles conversam lá entre eles, e aí tem essa taxa essa taxa Selic está alta. O que poderia ser feito, então, para que as coisas voltassem a uma normalidade? Olha que interessante. A taxa Selic já é uma forma de tentar voltar à normalidade. Por quê? Quando a taxa de juros estão altas, tá lá 15%, isso
atrai capital estrangeiro. Por exemplo, Rolando, se você estivesse nos Estados Unidos hoje, se você emprestar o dinheiro lá para o americano, para o governo americano, você vai ganhar de 4,25% a 4,5% ao ano de juros. Quando você olha para o Brasil, temos taxa de 15%. Então, opa, em vez de eu ganhar 4 e pouco por cento, eu tenho a opção de ganhar 15% no ano. Então, quando o Banco Central aumenta a taxa Selic, ele também atrai dinheiro de fora do Brasil, de investidores estrangeiros. Tem pontos positivos, então. Isso. Aí qual que vai ser o impacto de melhorar a inflação? Porque quando o gringo vem para o Brasil, ele não vem com reais, ele vem com dólares. Quando ele vai entrar no Brasil, ele precisa comprar reais e vender dólar. O que acontece quando tem muita gente comprando um produto? O preço desse produto sobe, ou seja, muita gente comprando real, o real tende a se valorizar em frente a outras moedas, principalmente o dólar, que é referência. Então o dólar tende a cair, que é o que a gente viu acontecer nos últimos meses. Mas não é só isso, o dólar caiu não só porque a taxa Selic subiu. Então aí o dólar ele se enfraqueceu frente às moedas no mundo todo. Né? Existe um indicador para isso, chamado indicador DXY, que mede o dólar frente às outras moedas. Ele enfraqueceu também. Mas dólar enfraquecido, ou seja, dólar mais barato, a gente viu nos últimos meses o dólar caindo, ele vem em tendência de queda. Isso ajuda nos preços dos produtos internamente, porque nossos produtos, vamos pegar o petróleo, por exemplo, o nosso barril de petróleo, ele é cotado em dólar. Né? E muitos dos nossos produtos é cotado em dólar. Mesmo que a gente produza o produto no Brasil, o produto é cotado em dólar. Por quê? A gente não entende isso. Por exemplo, nós estamos no Mato Grosso, grande produtor de soja, e às vezes o preço do óleo está caro. Mas como? O que acontece? O produtor ele tem a opção de vender para você em reais, mas ele tem a opção de vender para quem está lá fora em dólares. Se o dólar estiver valendo muito, o produtor vai vender onde paga melhor. Faz parte. É o comércio. Aí ele vai vender para quem paga mais. E aí, para a gente. Vamos pegar um exemplo: café. Nós somos grandes produtores de café. Café ficou caro, hein? O café está caro. E por que o café está caro se nós somos uns grandes produtores de café no mundo? Por quê? Porque quando o dólar está muito caro, a gente exporta café para o mundo inteiro. E nós temos que competir com um gringo que vem comprar em dólar. Para a gente conseguir deixar um pouco de café para nós aqui, a gente vai ter que pagar mais para compensar isso. Mesmo sendo produtor de café, o preço sobe internamente. Então, a taxa Selic acaba ajudando no dólar, no câmbio, entende? Então, é uma das ferramentas que o Banco Central tem para tentar arrumar tudo isso. Mas a gente vê, atualmente, é uma incógnita, né, que o governo vem enfrentando. O que acontece? Na mesma hora que a gente tem o Banco Central freando a economia, a gente tem o executivo acelerando a economia com dinheiro na economia. A partir da hora que ele isenta a energia elétrica, que ele dá mais assistência, que ele isenta mais produtos para as pessoas, ele está injetando dinheiro na economia. E aí acaba que fica um remédio doce e amargo ao mesmo tempo. Né? A mesma hora que o Banco Central está dando remédio amargo para arrumar, temos alguém dando um doce em seguida para tentar aliviar a economia. E acaba que a gente fica nesse círculo. Porque a análise que eu vi o pessoal comentando é que, tipo, exemplo, essa questão da energia é uma conta que vai chegar para alguém pagar. Então, mais cedo ou mais tarde, como outras vezes já aconteceu, né? Você pega lá a conta de energia, lá você olha lá, de energia mesmo, um terço, talvez menos do que isso. Aí você olha lá, tem imposto, tem taxa, tem isso, tem aquilo. Agora, recentemente, foi aprovado agora 25 anos de bandeira vermelha. Bandeira vermelha, os estudiosos dizem que isso impacta em 8% na conta de energia. Por que o governo faz isso, então? Aqui é o detalhe, né? Eu não sei aí qual é sem falar direita ou esquerda, mas tá bem polarizado no Brasil hoje, né? E aí, por causa dessa polarização muito forte, tudo que o governo hoje quer é popularidade. Porque hoje, inclusive, eu tenho defendido, muita gente tem medo do confisco da poupança ainda, né? Que aconteceu lá no governo principalmente Collor. Os mais antigos, né? Mas quem passou por isso, até hoje tem esse trauma, né? Muitos ainda têm dinheiro ainda guardado em casa, tem um trauma. Às vezes coloca o dinheiro no banco, tá morrendo de medo. Muita gente mesmo tirou o dinheiro do banco quando o atual governo assumiu, com medo de ter um confisco. Mas aí eu sempre falo o seguinte, se a pessoa, ela analisar bem politicamente, o que está acontecendo? O governo hoje, ele busca popularidade. E aí, a taxa Selic em 15%, ela é impopular, porque ela tira dinheiro da economia. Ela tira dinheiro. E aí, o governo hoje ele quer injetar dinheiro na economia para ganhar popularidade, porque é dinheiro na economia que gera emprego. Então, ele está nesse impasse que eu falo, uma grande incógnita. E aí, ele isentar a energia elétrica para milhões de brasileiros é uma forma de
a conseguir popularidade. Então, assim, para achar esse equilíbrio aí, vai ter que ter um remédio amargo. Então, um período aí de sacrifício. E geralmente a sociedade, de maneira geral, não compreende isso, né? Se você chega. Vamos olhar aqui para o governo como uma empresa. O governo chegar aqui e falar: ó, vamos passar aí 1 ano, 2 anos, né, de perrengue aí, vamos economizar aqui, vamos economizar ali. Galera vai, ó. Né? E politicamente falando, isso não é interessante, né? Existe um indicador, Ronan, que poucos vezes não se atentou, chamado PIB, que é Produto Interno Bruto. O PIB é tudo que um país produz. Ele mede toda a produção de um país. Em cima desse PIB, que mede o endividamento de um país. Quanto que o país tem dívidas para pagar? Porque, às vezes, o governo ele não tem dinheiro, mas ele se financia. É a mesma coisa que acontece na nossa casa. Quem aí está em casa, o que acontece quando você não tem um dinheiro? Você vai usar um crédito do banco. Você vai lá e financia. Usar um cartão de crédito? Isso. Às vezes, não consigo comprar uma casa. Aí eu vou lá e financio uma casa. O banco, o governo faz a mesma coisa. Ele precisa construir, às vezes tem uma estrada para fazer, o que ele faz? Ele emite títulos públicos, emite dívidas. E as pessoas, e aí tem um empréstimo de dinheiro para ele vai pagar uns juros, que é o que ele está pagando hoje, 15% ao ano para quem emprestou dinheiro para ele ou para quem emprestar. Então a Selic, ela também atrai esse capital interno também, ou externo. Interno ou externo. Para quem tem dinheiro sobrando, pode emprestar para o governo hoje a 15% ao ano, que é a taxa Selic. Eu posso emprestar num título público, chamado Tesouro Selic, que ele me remunera taxa Selic, que hoje eu ganho 15% emprestando dinheiro para o governo. Por que eu estou falando disso? Ele tem uma dívida. Quando você começa a gastar muito, mais do que você arrecada, ou você aumenta as dívidas, ou você aumenta a arrecadação. A arrecadação, uma das formas de arrecadar é através da produção. Quando uma pessoa vende um carro, compra um carro, paga imposto sobre esse carro. E aí se produzir o carro, isso vai impactar no PIB. Então, o país ele tem que produzir para gerar arrecadação. O que a gente vê nos últimos anos é que o governo vai aumentando a dívida em relação ao seu PIB, à sua produção. Esse detalhe aqui que é um problema. Por quê? Imagina, Ronan, para todo mundo entender. Os investidores, você que tem uma empresa, serve a mesma lógica. Eu chego para você, Ronan, e você me pede um empréstimo. Aí eu te empresto hoje um dinheiro. Aí eu analiso, você olha suas dívidas e tudo mais, vê se você tem lá, exemplo, 20% da sua renda mensal comprometida com dívida. Fala, dá para me emprestar mais uns 10%, você ficar aí com 30% da sua renda mensal comprometida com dívida. Beleza. Passados 6 meses, você vem me pedir dinheiro. Eu analiso você agora e você está com 50% da sua renda comprometido com dívidas. Você acha que eu vou analisar você da mesma forma que eu analisei há 6 meses atrás? Não, o risco é maior, né? Muito maior. Então, se eu te emprestar dinheiro agora, eu vou talvez querer um juro maior. Para valer o risco. Para valer o risco, para compensar. Se eu te emprestei a um porcentagem há um mês atrás, agora eu vou querer um porcentagem mais um pouco, porque agora o risco não é o mesmo. Passado mais uns meses, você vem me procurar, agora você está com 70% do seu faturamento em dívida. Ou eu não te empresto dinheiro, porque eu estou vendo uma grande chance de calote, ou se eu te emprestar, eu vou te cobrar mais um pouco de juro. Entendeu? Consegue entender agora por que o governo brasileiro ele não pode ter uma Selic a 7%, por exemplo? Nesse momento não dá. Por quê? Se ele fazer hoje, porque o governo vai não, vamos baixar, imagina que o Banco Central não fosse autônomo, não tivesse autonomia e o presidente na canetada. Baixa a Selic para 8%, porque eu quero circular a economia e bora gerar emprego e tudo mais. Primeira coisa que aconteceria, os investidores olhariam então o risco de investir no país versus retorno, falar, vai tirar dinheiro. Vai tirar dinheiro e aí tirando dinheiro do Brasil, e fica ruim de todo jeito então, hein? Aí desanda tudo. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, o caminho é reduzir dívida, trabalhar, vamos supor, tem a empresa aqui, vamos pôr o governo como uma empresa. Eu cortar gastos ali necessários, supérfluos e por aí vai, e ao mesmo tempo eu buscar fomentar a economia até eu achar esse equilíbrio. Simples, vamos fazer de novo uma comparação. Se você, pessoa física, você está com a sua família controlada, o seu orçamento financeiro controlado, você tem uma vida tranquila. Qualquer banco, instituição financeira, quer te dar crédito. Porque olha você financeiramente, você é uma pessoa que paga em dias, o seu endividamento não é tão alto frente à sua renda declarada, né? Olha o seu imposto de renda, você tem uma renda, o seu endividamento é baixo, os bancos ficam te ligando, querendo que você use o cartão de crédito. Você vai no caixa eletrônico, estão querendo te dar dinheiro, o juro é mais barato, porque o seu score é melhor.
Agora, quando você está endividado, os bancos já vão tirando o crédito. Você vai lá, você pega um crédito, às vezes não aprova. Aí, quando aprova, o juro é muito alto, por causa do risco. O governo é a mesma coisa. Ou ele arruma a casa, no caso, reduz as despesas, ou vai continuar pagando juro alto, porque os investidores vão ficar analisando. Porque não fala investidor, nós temos investidores comum aí, os tradicionais, as famílias, que sobrou 10 mil reais, sobrou R$ 1.000, que investem, mas temos os fundos de investimentos que investem bilhões. Essas pessoas que têm milhões de recursos, eles têm o Brasil, eles têm a Austrália, têm a África do Sul, têm o México, eles têm outros países que também pagam rentabilidade, que aí eles vão analisar também a dívida do governo lá. Eu citei alguns países, México, África do Sul, lá na Austrália, o cara vai olhar lá, não, esse país aqui está menos endividado, está pagando mais juro do que no Brasil. E aí o dinheiro vai para lá, não vem para cá. Então, tudo é análise. Então é uma dança das cadeiras aí bem complicada. É muito melindroso, é um negócio muito sutil. Pois é, Ronan, parece simples, né? Aqui eu tentando simplificar ao máximo, mas o que está claro é que não tem fórmula mágica. Igualzinho na sua casa. Quando você está querendo gastar mais, ou você ganha mais, trabalhando em 2 empregos, buscando a resenha, ou você corta algumas coisas. Tem algumas despesas, às vezes para de sair final de semana, aquela pizza, não, agora não. Não dá. Aí a criança às vezes fica pedindo um negócio, às vezes o que o pai precisa ser impopular. Ou seja, não vai ter, não adianta querer agradar se vai, né, ferrar o orçamento. E hoje o nosso pai, ele às vezes quer agradar sem ter recurso. Mas vai dar certo, vai dar certo. Ó, já que agora nós demos esse plano de fundo, porque assim, ó, uma coisa que eu aprendi, independentemente de governo, e aqui nós não estamos falando de A ou de B, né? A minha vida vai seguir, a sua vida vai seguir, e você que está nos ouvindo, a sua vida vai seguir, independente do presidente A ou do presidente B. Verdade. O que nós temos que ter é boas estratégias, conhecimento, para quê? Para dentro desse cenário tão louco, né, tão dinâmico, poder sempre tomar as melhores decisões. Perfeito. Certo? E aí tem vários tipos de investimento. Né? Quando você fala de investimento, tem investimento de tudo quanto é jeito. E aí é a sua área de especialização e eu queria entrar nesse cenário aqui agora e que você falasse aí desde os investimentos mais simples, né, para a pessoa que é leiga de tudo, não sabe nem o que é investimento, às vezes você está lá, por exemplo, com dinheiro na poupança, 100, 200 mil reais na poupança, que tem bastante. As pessoas acham que não, mas tem muita família aí, muita gente com 100, 200, 300 mil reais na poupança. E aí, óbvio, está perdendo dinheiro, né? Que a poupança é um investimento aí considerado rentabilidade baixa. Então, vamos falar aí desde os investimentos mais simples, né? Para as pessoas leigas, quais são eles, e até os investimentos mais complexos. Queria que você desse esse plano de fundo aí para nós, para as pessoas tomarem boas decisões. Perfeito, Ronan. Só para fazer a transição, olha que interessante, estou falando de taxa Selic a 15%, que é ruim para quem pega empréstimo, é ruim para quem financiamento, é para segurar a economia, mas é bom para quem guarda dinheiro. Sim. Está rendendo mais. Essas pessoas estavam em 2020, 2021 ganhando 2%, e agora estão ganhando 15%. Olha que beleza. Então, eu falo, o dinheiro não some, ele troca de mãos. Alguém tá ganhando dinheiro em todos os cenários. Como você falou, dependendo do presidente A ou B, alguém vai ganhar dinheiro. Em plena pandemia, tem gente que ficou rico. Sim. Então, não existe o dinheiro. Eu mesmo ganhei muito dinheiro na pandemia. Aí, muito. Olha que beleza. Muito, mas não foi pouco, não. Olha foi muito maravilha. mesmo. Aí, ó. Então, cola no Ronan. Aí. Seguinte. Vamos falar dos investimentos. Se olhar na minha conta hoje, esse dinheiro não tá lá, não. Mas tá muitos investimentos, graças a Deus. Então, tipo assim, é porque assim, quando a gente fala de... Só um parênteses aqui. Quando a gente fala de investimento, por exemplo, eu tenho 38 anos, fiz 38 anos agora. Então, você que tá ouvindo aqui esse podcast, essa entrevista aqui com o Ezequiel, quando a gente fala de investimento, nós estamos falando de coisas a longo prazo. Né? Para você ver a rentabilidade mesmo do dinheiro é a longo prazo. Então, hoje, por exemplo, quando se fala de o ramo empresarial, que é o que eu atuo, hoje eu pego aí 100 mil reais, 200 mil reais e eu vou abrir um negócio. Se eu fizer o passo a passo certinho, fazer todo um estudo, testar,
né, público, produto, preço, dá certo. É ótimo. Se você tiver essa grana aí, quiser fazer essa transição da CLT para ser um empresário, ótimo. É maravilhoso. É só fazer do jeito certo que dá certo. Mas vamos supor que você já está nesse caminho, você já tem um negócio e você está começando a pensar em investimentos a título aí de renda passiva, por exemplo, né? Que é uma coisa que vai te dar essa estabilidade lá no futuro, né? Então tem tudo isso aí, cada caso é um caso. Então você tem que decidir o quê? Qual que é o melhor caminho agora para você nesse momento, para você tomar boas decisões. Esse é o nosso objetivo aqui, né? Que você tome boas decisões, decisões assertivas. Para quê? Para sempre estar bem, independentemente do governo A, do governo B. Se você tomar as decisões certas, você vai ganhar dinheiro. Então, vou começar, antes de falar de investimentos, só fazer alguma análise aqui que todo mundo quer estar... Existem dois grupos, né? Hoje no mundo existem dois grupos. Tem as pessoas que pagam juros para o banco e tem as pessoas que recebem juros do banco. Eu tô querendo sair desse grupo aí, do que paga juros, viu? Todo mundo quer sair do grupo. Eu tô querendo sair desse grupo. Atualmente, o grupo está pagando muitos juros, porque se a Selic está em 15%, o que acontece? Se o banco está pagando 15% para quem está guardando dinheiro, e o banco ele faz o seguinte, ele compra dinheiro de quem está sobrando para vender para quem está precisando. E não, mais 90% das pessoas estão precisando. Por isso que o banco ganha muito dinheiro. Porque ele compra uns milhões aqui e vende, aí ele compra 15% ao ano, vende a 30%, 40%, 50% ao ano, quando está baixo o juro. Porque os juros são altos. Tem um spread alto. O risco é muito alto, né? O risco é alto, inadimplência. Então, dá muito dinheiro aqui. Então, primeiro ponto, educação financeira. Ronan, a gente não aprende na escola educação financeira. Verdade. Por isso que a gente vê muita gente ganhando pouco na poupança, como você falou. Por quê? Por que as pessoas deixam dinheiro na poupança? Eu já fiz essa análise. As pessoas têm a certeza do seguinte. Imagina, Ronan, você chega lá no banco, aí você fala pro gerente bem assim, ó, pode aplicar na poupança. Por quê? Você sabe que você vai colocar R$1.000, daqui um mês vai ter 1.000 e pouco. Mesmo que seja menos a rentabilidade, mas não vai estar menos de R$1.000. Vai ter R$1.000 e mais uns trocadinhos. E a hora que você precisar, você vai lá e saca. Você sabe que está tudo disponível. Aí o gerente não sabendo falar a língua do investidor, da pessoa que está guardando dinheiro, geralmente o gerente, quando ele quer ajudar, ele fala dessa forma. Vamos aplicar no outro produto que rende mais. Vou pagar para você 100% de CDI. A pessoa fica 100%. Eu estudei porcentagem na escola, eu não sei nem como é que funciona a porcentagem. E o que é CDI? Aí, CDI. CDI. Aí vai explicar. Aí o gerente fala assim, não, vai ter um imposto de renda de 22,5% se você resgatar antes de 6 meses, depois de 6 meses a 1 ano você paga 20%, de 1 ano a 2 anos cai para 17,5%, depois de 2 anos cai para 15% de imposto. A pessoa ainda está lá no 100% CDI. Aí ela fica, não, meu filho, pode colocar na poupança mesmo. Ela não entendeu nada que a pessoa falou. Ou seja, as pessoas buscam, na verdade, a simplicidade do investimento. Pelo fato de não conhecer os produtos, ela deixa de ganhar mais rentabilidade. Então, só para ser comparação, para quem está assistindo, atualmente a poupança está rendendo aproximadamente 7% ao ano. Se você coloca no CDB a 100% CDI, mesmo pagando um imposto de renda de 22,5%, líquido, vai dar mais de 12% ao ano. Então, eu estou falando de 7% para 12% de rentabilidade, no mínimo. A poupança também é isenta de imposto. Então, um pouco de conhecimento, você pode aumentar em 5% a rentabilidade do investimento ao ano de poupança para CDB a 100% CDI. Então, hoje... Que é totalmente seguro, né? É o mesmo. Quando você coloca na poupança, você está emprestando dinheiro para o banco. O banco pega um dinheiro na poupança, ele tem que emprestar parte desse dinheiro no crédito imobiliário ou em crédito por lei, né? Só para o pessoal entender, é obrigatório, né? Quando você tem o dinheiro na poupança, é obrigatório você destinar um percentual aí para os investimentos imobiliários. Por isso que o governo isenta o imposto de renda para a poupança, porque ajuda o governo em financiamento de casas e também no financiamento de agronegócio, né? E a casa e comida que a gente fala. Aí a pessoa tem a opção, então, de colocar na poupança, que ela está emprestando dinheiro para o banco. Quando você coloca um CDB, você também está emprestando dinheiro para o banco. Então, o risco é o mesmo. O risco do banco. E quais opções que eu tenho, que poucas pessoas conhecem? É deixar dinheiro para o banco? Não. Você também pode emprestar dinheiro para o governo. O governo também capta dinheiro das pessoas físicas. Você pode emprestar dinheiro para o governo a partir de R$30. Um negócio chamado Tesouro Direto. Você baixa o aplicativo Tesouro Direto e lá tem as opções. Só que aí entra também o conhecimento. Que aí você vai entrar lá, vai ter lá Tesouro Selic, exemplo, 2029. Então significa que eu vou resgatar dinheiro só em 2029 e se eu precisar do dinheiro antes?
Não, vou colocar na poupança mesmo. Acontece que o governo, ele garante a recompra diária do título. Então, você aplicou hoje, semana que vem precisou do dinheiro, só ir lá e pedir resgatar que o governo te compra a preço de mercado. Então, pode acontecer você ganhar ou não, né? Mas ele compra a preço de mercado, mas o dinheiro de liquidez ele tem. Então, dá para emprestar dinheiro para o governo. Aí entra também a questão de cenário, né? Que a gente precisa entender também, que é a taxa Selic hoje está em 15%. Qual a expectativa de juros para os próximos meses? Isso é bom entender também. Vou deixar aqui como uma tarefa, anota aí quem tiver a caneta. Existe um negócio chamado Boletim Focus do Banco Central. F-O-C-U-S. Focus. O Boletim Focus, ele sai toda segunda-feira, às 9 horas da manhã. Você pode entrar no Google, colocar Boletim Focus, vai ser a primeira busca do Banco Central, vai aparecer Boletim Focus. Clica lá. Lá embaixo vai ter assim, ó, inclusão na lista de e-mails. Coloca o seu e-mail ali. Toda segunda você recebe no seu e-mail o relatório do Boletim Focus. O que é o Boletim Focus? Expectativa de mercado para os principais indicadores da economia. Então, por exemplo, toda semana o Banco Central ele faz uma pesquisa com os economistas dos bancos. Ele manda uma pesquisa, os economistas falam assim, a expectativa deles hoje para a taxa Selic final de 2025. Expectativa da taxa Selic para final de 2026 e final de 2027. Então, o que a gente começa a ter uma noção? O mercado espera que a taxa Selic final desse ano chegue em quanto? Para o ano que vem, chega em quanto? Em 2027. Eu só levo em consideração, falar Ezequiel, esse ano e o ano que vem, mais ou menos. 2027, gente. É muito instável, né? Tá muito longe. Não, Muita coisa pode acontecer. Os caras estão chutando. Então eu não levo em consideração o terceiro ano. Mas esse ano dá para ter uma noção. Por exemplo, hoje, aqui na conversa com você, Ronan, a taxa Selic nossa está em 15% e a expectativa para 2025 do mercado financeiro é fechar o ano em 15%. A expectativa de fechar o ano 2026 é em 12,5%. Então, o que eu consigo ver? Que o mercado espera-se, então, uma diminuição na taxa de juros a partir do ano que vem. Mas esse ano, os próximos 6 meses, a taxa ainda vai estar em 15%. Então, sabendo disso, sabendo que nos próximos 6 meses a taxa Selic vai estar em 15%, eu posso investir num título pré-fixado ou pós-fixado. Diz aqui, o que é pré ou pós? Pré-fixado é o pré, aquele que você combina antes. Você combina a taxa de juros antes, você já sabe exatamente quanto que vai render. Então você aplica, eu quero aplicar por 6 meses, eu tenho a pretensão de resgatar até o final do ano. Então, se eu aplicar hoje acompanhando a taxa Selic ou pré-fixado em 15%, não vai mudar em nada, porque a expectativa de juros é manter 15% até o final do ano. Mas eu pretendo aplicar para resgatar lá para o final do ano que vem ou 2027. Se eu aplicar para acompanhar a taxa de juros, olhando o cenário de mercado, se o mercado está falando que a partir do ano que vem vai cair para 12%, opa, peraí, então se eu deixar aplicado esse dinheiro hoje, pré-fixado, e eu achar um banco que me paga, por exemplo, 14,5% fixo, mas tá 15 hoje. Mas ele me garante 14,5%, por exemplo, por um ano. Quando vai acontecer no meio do ano que vem? Quando a Selic estiver em 13%, o seu está fixado em 14,5%. Ele vai continuar te pagando 14,5%. Porque foi um combinado antes. Isso é investir pré-fixado. Por isso que é importante estudar esse negócio, porque você pode ganhar dinheiro estudando cenário, mesmo com dinheiro em renda fixa, sem correr risco, investindo, prestando dinheiro para o banco, você olha, fazendo a gestão financeira, eu tenho um dinheiro que eu vou deixar para emergência, isso aqui eu vou deixar aqui para acompanhar a taxa Selic. Esse outra parte do dinheiro aqui eu não pretendo usar nos próximos anos. Eu vou ver se o banco me paga uma taxa fixa, que eu já sei exatamente quanto que vai render. Tá, então no caso aí não é aconselhado aquele ditado, colocar todos os ovos numa cesta só. O que você está dizendo aí, por exemplo, vamos falar baixo aqui, eu tenho 100 mil reais. Eu pego aqui, vamos supor, 30 mil reais, 40, talvez 50 que seja, e eu coloco aqui numa aplicação de segurança e pego 50 e posso, dependendo das análises ali, arriscar um pouquinho. Dá uma diversificada, que é o importante. Existe um outro título que é, lá no Tesouro Direto, que é um título que acompanha a inflação. Ele te paga um juro real mais inflação, que é o Tesouro IPCA. Por que ela é importante? Olha só o que aconteceu em 2021. Eu falei para você que a Selic em 2021 bateu 2% ao ano. O governo baixou porque ele queria cimentar a economia. O que aconteceu? Gente, muita gente perdeu dinheiro e não viu. Muita gente nem sabe que perdeu dinheiro em 2021. Por quê? A inflação, o que aconteceu em 2021? Ela disparou, porque tinha muito dinheiro na economia, as pessoas estavam em casa, faltou produto nas fábricas fechadas, o preço das coisas dispararam. Disparou. A inflação mesmo oficial, ela passou de 10%. Então, no ano, o que aconteceu? Quem deixou o dinheiro guardado, o dinheiro rendeu 2% ao ano em média, 2,5% em média.
e o preço das coisas subiram 10%. Ou seja, o seu dinheiro parado não corrigiu a inflação. As pessoas teve uma rentabilidade real, que a gente fala, um ganho real, negativo. Por quê? Sabe que o preço das coisas elas sobem. R$ 1.000 hoje não é a mesma coisa que R$ 1.000 daqui a um ano. Então, o rendimento do seu investimento tem que corrigir pelo menos a inflação. Então, por exemplo, nos últimos 12 meses nós temos uma inflação de 5,32. Se o rendimento do meu investimento der menos de 5, ferrou. Meu dinheiro, eu compro as mesmas coisas que um ano atrás. Então, se eu quero ter um investimento a longo prazo, estou guardando dinheiro para a minha aposentadoria, é interessante eu ter parte dos meus investimentos atrelada à inflação. Por quê? Aonde a inflação for, meu dinheiro está protegido. Então, se a inflação for de 10%, eu não combinei que eu vou receber a inflação de 10% mais um juro. Então, atualmente, o governo está pagando aí 7 e poucos por cento, entre 7 e 8% de rentabilidade real, que é 7% de juros mais IPCA. Então, você garante 7% de juros ao ano, tranquilamente, dependendo da inflação. Aproximadamente 12, 13% hoje. Atualmente, 12, 13%. Aí a pessoa fala, mas a Selic está 15 hoje. Mas está hoje. Se você está investindo a longo prazo, a gente já está falando do ano que vem, a Selic começa a baixar, não vai ficar 15% em 5 anos. Então, por isso a importância da diversificação. E também da tua tomada de decisão, né? Às vezes, hoje esse é um investimento bom hoje, não significa que seja bom amanhã. Perfeito, perfeito. E aí, então, da parte de investimento, estou com dinheiro sobrando. Primeiro ponto, tem a renda fixa. O que é a renda fixa? É quando você investe o dinheiro e já sabe o que vai ganhar. Ou em juros, que é pré-fixado, já sei que vou ganhar 14% ao ano. Pré-fixado, mas já sei que vou ganhar 14% ao ano. Ou pós-fixada, vou aplicar 100% CDI. Eu não sei quanto vai dar em porcentagem, mas vai dar quanto? 100% CDI. O CDI foi 10, vai ser 10, foi 15, vai ser 15, vai acompanhar, vai ter os juros. É renda fixa, é um rendimento fixo. Ou pós-fixado ou pré-fixado, mas é fixado em alguma coisa. Já temos as opções de renda variável, que aí envolve também um pouco de perfil. Mas aí, Rolando, eu quero entrar um detalhe. O que acontece? Muitos educadores financeiros, e é o mercado financeiro, os bancos, a legislação, eles falam o quê? Uma pessoa que tem perfil conservador não deve entrar em investimento de risco. E muitos que estão assistindo, certeza vai falar, não, eu não investo em risco. Tá doido, só a dor para ganhar o dinheiro, perder dinheiro, vou correr o risco de perder dinheiro. Vai ser conservador, que no caso aí é poupança, CDB, CDI. Aí temos LCA, LCI. O que é LCA, LCI? São títulos isentos de imposto de renda. Hoje. Hoje. Já vamos falar da parte de imposto. Hoje. Hoje está da parte de tributação. Na gravação aqui, é isento de imposto de renda. Hoje é que dia? Que dia que é hoje? O dia 26. 26 de junho. Olha que interessante. Então, por que ela é isenta de imposto? Porque o dinheiro que o banco capta nesse título, LCA e LCI, que é a Lei de Crédito do Agronegócio, o nome já fala que o dinheiro tem que ser, esse dinheiro tem um carimbo. Quando você vai lá no banco, deixa eu ir na poupança, não vamos pegar CDB, o banco pega esse dinheiro. LCI imobiliário, né? Imobiliário. LCA agronegócio. Isso. Quando você vai lá no banco e deixa o dinheiro num CDB, você está emprestando dinheiro pro banco e o banco faz o que quiser com esse dinheiro. Faz o que quiser com o dinheiro. Vai emprestar onde ele achar que tem que ser. Quando você vai lá e aplica no LCA, o dinheiro está carimbado, agronegócio. O banco ele não pode emprestar no cartão de crédito, Entendi. no cheque especial. Ele tem que fazer o quê? Crédito rural. Ele tem que fomentar o produtor rural. Ele tem que financiar plantio de comida. Se for no LCI, o que ele tem que fazer? Financiar a casa. O dinheiro está carimbado. Construção civil, no caso. Isso. Tem que ir para o imobiliário. Então, e aí como ajuda o governo na parte de casa, que o governo hoje ele precisa dar moradia para as pessoas e precisa dar comida, porque se o país não produzir comida, o preço da comida vai subir e vai dar problema para o governo. Então, comida e casa é uma coisa básica. É um grande jogo, né? A gente vai conversando aqui, vai percebendo que é um grande tabuleiro onde você vai mexendo ali peças. É isso aí. Um jogo de xadrez aí dos investimentos. É isso aí. E aí o que acontece? O governo, ele falou o seguinte, já que o banco está me ajudando, tecnicamente me ajudando a financiar, eu tenho que dar um incentivo para que o banco financie mais casas, para que o banco financie mais agronegócio. Só que acontece, se o banco financiar com CDB, o juro fica mais caro. Por quê? Se eu capto de você, Ronan, a 100% CDI, eu vou ter que pegar 100% CDI, mais a inadimplência daquele produto, mais o spread de crédito que eu tenho, para chegar na taxa de juros que eu vou te fazer para você lá no crédito imobiliário. Se eu pego um LCA isenta de imposto, eu não vou te pagar 100% CDI que você que está investindo. Você chega lá para aplicar,
Enquanto o CDB está 100% CDI, e aí você paga um imposto de 22,5%, vai ficar líquido 77% CDI, se você resgatar em 6 meses. Se eu te ofertar um LCA de 90% CDI, é uma excelente taxa, porque é líquido. É limpo, o dinheiro está limpo. Ganhou 90% líquido. Então é melhor aplicar no LCA 90% CDI do que aplicar no CDB a 100% CDI, por causa do imposto. Olha que interessante. Se o banco está captando a 90% CDI, o custo dele está mais barato do que o CDB. Então ele consegue emprestar no agro um juro mais barato, ele consegue financiar uma casa com juro mais barato, ou seja, juro mais barato para financiamento imobiliário, que aí é bom para o governo, porque as pessoas vão financiar mais casas, né? Vai produzir mais comida, no caso do agronegócio. Então, olha que interessante, que então LCA, LCI, o governo só isenta porque ajuda ele. Mas aí tem aí a proposta de colocar 5% de imposto de renda, né? A partir de janeiro, né? A partir de janeiro, LCA e LCI. Só que qual que é o detalhe? Se tiver 5% CDI de imposto, pode encarecer o crédito. Porque 5%, que aí que entra a conta, né? A gente fala, mas é só para quem investe. É 5% para os ricos. O rico vai pagar 5% de imposto. Só que o que vai acontecer? Para que o banco capte o dinheiro do rico, ele vai ter que compensar isso em taxa. Ele vai ter que pagar um pouco maior para o cara continuar aplicando com ele. Então, por que paga 100% de CDB e 90% de LCA? Um exemplo. Porque a LCA é isento. Agora, se a LCA não for mais isento, vou ter que pagar 95%. O banco vai ter que pagar 95% para compensar, pagar um pouco mais. Aí acaba captando com um custo maior que vai repassar isso lá para o crédito. Porque, na verdade, assim, ó, o que as pessoas precisam entender de uma vez por todas é que o custo, ele sempre vai afetar quem está lá na ponta. O cliente final, consumidor final. Toda vez, eu não tenho nada a ver com isso. Eu bato muito nessa tecla, né? Eu não tenho nada, você tem tudo a ver com isso. Tudo a ver. Tudo vai afetar a sua vida, tudo vai afetar a sua família. Então, mais uma vez, a importância de você ter conhecimento para você tomar boas decisões. Tudo tem seu lado bom, tem seu lado ruim. O que tá bom hoje não tá bom amanhã. Então, você tem que jogar esse jogo aí, se você quer, né, prosperar nessa área dos investimentos, é jogar esse jogo, aprender para você tomar essas decisões. Perfeito. Falando de renda fixa, né, fechando, toda a parte de investimentos, vê que não é tão simples, né? Eu queria só fazer um parênteses aqui, é que você percebe aí que exige estudo, né, exige dedicação. As instituições financeiras, principalmente em cidades menores, como Pedra Preta, têm dificuldade em contratar funcionários por falta de capacitação. Quando, por exemplo, para ser gerente de um banco, precisa ter uma certificação bancária, chamada certificação Ambima. E exige estudo, isso aqui é um dos estudos de certificação Ambima. E aí, quando abre processo seletivo de gerentes, tem dificuldade em contratar pelo fato de ter pessoas com a certificação na cidade. E trazer pessoas de fora exige um custo maior para a instituição financeira. Às vezes eles ficam procurando na cidade e não encontra pessoas com a certificação. E o que eu vejo é muita gente querendo entrar em banco, porque eu falo que o bancário ele é privilegiado em relação às outras atividades. A gente olhar hoje, só o vale alimentação de um bancário é R$2.000 por mês, fora os outros benefícios que tem. Então, numa cidade menor, isso é uma grande vantagem. Então, o cara já entra aí com a renda aí de 4, 5 pila, fácil. Tranquilamente. Aí né? tem PPR. Claro, mas não se anima não, com a responsabilidade é pressão. Aprenda uma coisa, não existe ganhar muito dinheiro sem ter responsabilidade ou sem trabalhar muito. Ou você tem que trabalhar muitas horas, ou você vai ter que ter muita responsabilidade. Então, você pode ver que nós estamos falando aqui de tudo isso aqui, e o bancário lá, ele é responsável por isso. Né? Se ele te der um prejuízo, ele responde por isso? É a instituição que responde? Como é que funciona isso? Você sabe ele dizer? Pode ser penalizado. Né? Ele pode ser penalizado. Por isso que, por exemplo, eu ser gerente de negócio do Ronan, eu vou ser gerente de negócio, gerente da sua conta, na instituição financeira, eu preciso ter passado por uma certificação. Vamos pegar um exemplo. Um advogado só pode ser advogado se ele passar no exame da OAB, ou seja, passar por uma prova. Um contador precisa passar na prova. Para ser um médico, tem que ter um CRM, tem que ter uma certificação. Você não é, eu sou profissional, mas o que te certifica que você sabe o que você está falando? Um bancário, para ele ser um gerente de conta, ele precisa passar por uma prova. Então, para ele saber o que ele está falando. Tem regras. Tem regras. Um mercado interessante, então você que está disposto aí a entrar nisso aí, ó, oportunidade top. O Ezequiel deixou aí, ó, 4, 5
Se você fazer acontecer mesmo, né? Hoje a gente vê os bancos crescendo muito, né? As instituições financeiras crescendo muito. Então, você quer entrar nessa área aí, é uma oportunidade interessante. Perfeito. Então foi só um parênteses aqui, né? Aproveitando falando de investimentos, para quem quer entrar em gestão financeira, tá aí a oportunidade. Crianças, falando de investimento, tem para entrar em renda variável, renda fixa, é o que nós falamos, né? Emprestar dinheiro para o banco, emprestar dinheiro para o governo federal. Então, Esses são os mais comuns. renda fixa para o pessoal. Poupança, CDB, CDI, LCA, LCI. Poupança, CDB, LCA, LCI são os produtos de investimento. O CDI, o que é o CDI? É outra coisa, nós falamos taxa Selic, entrando, mas estamos falando CDI, muita gente não sabe o que é o CDI. Eu expliquei o que é a taxa Selic. E o CDI? Da onde vem o CDI? Ó, para deixar todo mundo por dentro. Falou CDI, mas não expliquei o que é CDI. Então vai, dê aí pro povo. O CDI, vamos entender o seguinte: todos os dias os bancos fazem empréstimos entre si, sabia? O banco A empresta o banco B. Os bancos que você conhece, eles fazem empréstimos entre eles. Existe a área de tesouraria que eles fazem empréstimo. Por que eles fazem empréstimo? Todo dia tem gente mandando Pix indo, Pix vindo. Todo dia tem gente dinheiro indo e dinheiro vindo. Então, olha só que interessante. Os bancos possuem conta corrente no Banco Central. Todo dia, na virada da noite, eles precisam manter a conta positiva. Não pode estar negativo, senão paga juros. Mesma coisa de nós. Se você virar a noite negativa lá na sua conta corrente, o que acontece? É pagar juros de cheque especial. Não pode ficar negativa a conta, paga juro. Banco pagar juros, ele não quer. Ele quer ficar positivo. Só que se ele ficar positivo, muito positivo, é ruim também. Porque imagina, dinheiro parado não dinheiro ganha, parado não dá, não dá rede. Não ganha dinheiro. Não ganha dinheiro. Dinheiro tem valor no tempo. Um dia o dinheiro parado, imagina o banco, Quantos milhões? Bilhões. Custa dinheiro. Ao mesmo tempo, tem banco que está fechando negativo, tem banco fechando positivo. Tá ruim para os dois, não tá? Então, um faz empréstimo para o outro e fica excelente. Um ganha um pouquinho, porque não ia ganhar nada, quem está sobrando ganha um pouquinho de juros. Quem está negativo ia pagar um juro para o Banco Central, melhor pagar um juro para o meu amigo aqui mais barato do que pagar para o Banco Central. Então, o que eles fazem? Vice-versa. É bom para os dois. Então, todos os dias, os bancos fazem empréstimo entre eles. E aí, quando eles fazem empréstimo entre eles, eles combinam uma taxa de juros. Essa taxa de juros, dessa negociação, com todas as taxas de juros de negociação de todos os bancos, gera uma média. A média dessas negociações, ou seja, de banco emprestando dinheiro para outro banco, gera uma média. Essa média, quando o banco faz um empréstimo com o outro, ele faz um certificado de depósito. Quando você vai lá no banco, CDB, o que é o CDB? Certificado de depósito bancário. É um certificado que você depositou no banco. Certificado de depósito no banco. CDB, certificado de depósito bancário. Quando os bancos fazem empréstimo entre eles emitem um certificado de depósito interbancário ou interfinanceiro. CDI. Daí tá vendo? Certificado de depósito interbancário. Então, o CDI nada mais é do que a média das negociações entre instituição financeira. E hoje essa taxa está quanto? 14,9. Quase o mesmo tanto da Selic. Porque então a Selic é 15, né? Então, para eles não pagarem 15, eles negociam ali 0,10 abaixo. Que no volume financeiro é muito significativo. Isso aí. Então, por isso que quando eu vou emprestar o dinheiro para o banco fala, você está emprestando dinheiro para mim? Se eu não pegar de você, eu pego de outro banco a 100% CDI. Se eu pegar de você, a 100% CDI. Aí é um outro aprendizado interessante. Por que um banco, às vezes, oferta 110% CDI, 120% CDI, 150% CDI? Se você entender, se o banco ele pega do outro banco a 100% CDI, por que ele pagaria para você, Ronan, 150% CDI? Por que um banco vai pagar para você, um mero mortal, 150% CDI? Tem que ler as entrelinhas lá, as letras miúdas. Lá nas letras miúdas deve explicar isso aí. Véio. Lembra que nós falamos de risco e retorno? Quando você tem muito risco, você busca mais retorno. Senão eu não te peço um dinheiro para você se você tiver um risco de inadimplência comigo. Então você olha geralmente um banco digital, pouco conhecido, ninguém conhece, ele pagando 100 e tantos por cento CDI. Por que um banco grande, conhecido, não está pagando 100 e poucos por cento CDI? Porque ele tem credibilidade. Ele consegue chegar no outro banco e pegar 100% CDI. Agora, os bancos que o seu balanço não está tão legal, os resultados ainda não estão bem consolidados, ele vai chegar no banco grande e falar, me arruma aí 5 milhões, me arruma 100 milhões até amanhã. O outro banco olha para o balanço dele e fala, a 100% CDI não dá, ele te empresta mais, e cobra mais caro. Aí ele fala, opa, melhor eu pegar do Ronan a 110, porque os bancos estão me cobrando 130. Que na hora que resume o negócio lá, não dá 110, 120, 150 nunca, né? Sempre tem uns detalhes, né? Mas aí você entendeu o que é o CDI? Entendi. Então, esse é o CDI. Entendeu, galera? Aí acredito que a galera entendeu também. Maravilha. E renda variável, que é outro investimento, né? Nós já fala variável. Eu sempre brinco, né?
Fala assim, renda variável, varia. Tem que estar esperando que vai variar. E aí entra aquele negócio, se pode variar para cima, pode também variar para baixo. Imagina, você aplicou R$ 1.000, aí passou uma semana... Aí, no caso da renda variável, você já sai do perfil conservador? Pode sair do perfil conservador, mas assim, o que eu tenho Ou feito? tem rendas variáveis mais seguras e tem rendas variáveis mais Sabe o que eu... inseguras, vamos dizer Sabe o que eu assim? tenho defendido, Ronan? Que é um pouco da sua mentalidade. Por exemplo, que é psicologia. Você fala, eu sou perfil conservador. É somente. Você fala, Deus me livre se eu perder dinheiro. Deus me livre. Aprendi assim e tal. Não, trabalho para ganhar dinheiro, eu vou E perder. E aquilo pode trazer até um dano psicológico para a pessoa também, né? Isso. Mas É, aí, uma depressão da vida, enfim. dentro da Bolsa de Valores, tem mais de 300 empresas. Existem as mais arriscadas e as mais conservadoras. Então, para o perfil conservador, eu vou trazer uma mentalidade aqui bem diferente do que muitos educadores financeiros, especialistas em investimentos falam. Que eu já aprendi nesses 15 anos de mercado financeiro. Que mesmo o conservador, ele pode ter investimento em renda variável, se ele tiver a mentalidade correta. E eu vou fazer uma analogia com você, vou fazer uma historinha com você, Ronan. Você conhece pessoas, e quem está assistindo, conhece pessoas idosas que têm casas de kitnet? Sim. Que vivem de aluguel. E muitas pessoas que estão assistindo gostariam de ter casa de aluguel. Imagina, chegar na minha aposentadoria, terem umas 10 casas alugadas. Olha que beleza. Primeiro, não depender do INSS. Olha que maravilha, né? Eu até hoje não conheci ninguém que confia no INSS. Ah, nossa, Não, beleza. Mas não tem como confiar, ué. Não confia no INSS, mas muitos que estão assistindo estão esperando se aposentar pelo INSS. Só abre um parênteses aqui. Infelizmente, a legislação, né, obriga o seu empregador a pagar o INSS. Então, assim, só abrindo um parênteses aqui, você vai validar o que eu tô falando ou falar se eu tô falando asneira. Hoje, o mesmo valor de INSS, hoje, você começou a trabalhar agora, jovem que está me ouvindo, ou você de idade mesmo, se você tivesse o mesmo tempo de contribuição, tem lá 30 anos de contribuição, esse dinheiro aplicado na previdência privada, que nós não falamos aqui da previdência privada, ele vai te dar aí 4, 5, 6 vezes mais dinheiro do que o INSS. Então, como é que um negócio desse pode ser bom? E sem contar no bem, né? Porque se você tem uma previdência privada, vamos supor, cheguei lá no final com 55 anos, 60 anos, eu tenho lá 1 milhão, 2 milhões. Aqui dinheiro é um bem, é um patrimônio que você tem que vai para os seus herdeiros. Mais o rendimento do dinheiro, que seria a aposentadoria de fato. Então você tem o bem mais o rendimento do dinheiro. No INSS você não tem nada. Você só tem o rendimento do dinheiro, que é uma renda negativa, vamos dizer assim. É uma renda negativa. Mas, infelizmente, você é obrigado, por lei, se você não fizer isso, você vai ser punido, né? Você é obrigado, por lei, a manter esse sistema que eu brinco que é a maior boca de roubo autorizada do mundo. Estou errado ou não? Estou fazendo umas contas aqui, você está falando, estou fazendo umas contas. Se você guardar R$ 400 por mês durante 30 anos, falar do INSS é 35 no mínimo de contribuição, né? Eu coloquei 30 anos de conta aqui. R$ 400 por mês. Você teria em 30 anos, a valores de hoje, corrigindo uma rendimento de 1% ao mês, atualmente está acima de 1%, está 1,16 ao mês aproximadamente. Você vai ter 1.397.000, arredondando 1.400.000 acumulado, que atualmente hoje... 1.400.000, hoje, valor de hoje, né? Hoje, 1.400.000 hoje aplicado, te dá uma renda de 14,5 por mês aí, tranquilamente, de rentabilidade. Todo mês vai ter 14,5 de rentabilidade, 14 mil de rentabilidade. Então, você que é jovem, tá me ouvindo, você aconselha fazer uma previdência privada hoje? O jovem? Aconselho pro jovem e pro idoso também. O idoso? Mas dá tempo ainda? O que acontece, Ronan? Olha que interessante. Muita gente, muitos pais de família têm patrimônio, tá? Tem muito dinheiro guardado no banco, tem um monte de patrimônio, imóveis. Sabe o que acontece quando ele vem a falecer? Tudo entra em inventário. A Previdência não entra em inventário. Vai direto, né? Ele já escolhe quem vai receber em vida. Então, ele pode escolher o neto, ele pode escolher um sobrinho. No máximo 30 dias, essas pessoas já recebem. É um conselho que eu dou no planejamento financeiro. A Previdência é um planejamento sucessório. Você precisa ter parte dos seus investimentos em previdência privada, pensando no planejamento sucessório.
Ah, mas a Previdência não vai render. Depende, porque na Previdência você escolhe o fundo de investimento. Então, dentro da Previdência tem fundo que rende em título público, que investe em título público, investe em títulos privados, que investe em... Tem vários fundos de investimento com todos os tipos de rentabilidade possível. Então, é outra coisa. Rendimento é uma coisa, produto Previdência é outra coisa. Então, o produto Previdência, ele é excelente. Muita gente não gosta do produto porque venderam errado o produto para ele, colocaram em fundo que tem alta taxa de administração e pouco retorno, aí a pessoa, um tempo, viu que não rendeu nada e tirou o produto. Fundo de investimento é uma coisa, produto Previdência é outra. O produto Previdência ele não entra em inventário. E outra, quando o seu negócio entra em inventário, tem o ITCMD, que pode chegar a 8%, tem o honorário advocatício sobre o valor a inventariar, e essa Previdência não entrou em inventário, ou seja, não vai ter nenhum desses tributos, e vai amparar a família, porque às vezes o inventário não sai rápido. Às vezes não, né? Que inventário que sai rápido? Às vezes a família tem que ficar mendigando para o juiz liberar um alvará para não passar fome, até sair o inventário. Então, é recomendável, principalmente quem tem patrimônio alto, é idoso, ter saldo em previdência, pensando no planejamento sucessório. Continua o valor investido, continua tendo aplicação investida, só que no modelo diferente, para fazer o planejamento sucessório. Então, muito bom lembrado, muito bem lembrado, Ronan. Mas para o jovem você aconselha também? Pensando... Jovem hoje, começou a trabalhar hoje. Pensando para não depender do INSS. Pensando em não depender do INSS, eu vou te falar duas coisas, tá? Previdência privada, a partir de R$50 você pode fazer seu saldo. Pode fazer para seus filhos. Eu tenho para meus filhos. Eu fiz para minha filha, ela com 4 meses. Hoje eu parei até olhar o saldo, dá vontade de tirar o dinheiro. Já juntou um tantão lá. O que acontece? Passa muito rápido, né, cara? Muito rápido. Passa muito Você não percebe, passa muito rápido. Quantos pais hoje estão com filho de 18 anos de idade, e aí vai fazer uma faculdade, e às vezes passa na faculdade federal em outra cidade, e aí para bancar é uma beleza, né? Porque não é fácil. Aí vai muita despesa. E quantos pais se frustram porque não conseguem bancar o filho na faculdade, mas teve 18 anos de oportunidade para guardar o dinheiro para esse momento. Entendeu? Você tá ouvindo aí, né? Então não erra, não erra, você que tem filho pequeno. Porque uma coisa também, Ezequiel, só abrindo um parênteses aqui, você pode fazer de qualquer valor, né? Você pode fazer hoje, por exemplo, R$50. R$50. Não, melhorou, eu posso aumentar para R$100, depois você aumenta para R$200 e pode diminuir também, não pode? Você vai lá no banco, não tô dando conta de pagar R$200, R$300, R$400, que seja. Não, baixa para R$50 de novo. Perfeito. E aí, de acordo com o seu momento financeiro, você vai aumentando, vai diminuindo. O importante é você ter o investimento. Perfeito. E aí, falando de aposentadoria, eu vou voltar lá no assunto da kitnet, que eu estava fazendo a comparação para entender, para chegar para você assim, o porquê que... E foi legal você contar da Previdência, que eu estou falando de um senhor de idade que vive de aposentadoria para não depender do INSS, porque tem lá umas casas de aluguel. Todo mundo quer chegar na aposentadoria, ou até menos. Imagina, você com 40 anos de idade ter a opção de, se não quiser mais trabalhar, pode escolher. Ou trabalhar menos, né? Ou trabalhar menos. Cara, isso é fantástico. Liberdade financeira. Não, eu vou trabalhar só meio período. E até quinta. 4 por 3. 4 por 3. Rapaz, ou 3 por 4. Cara, isso é fantástico. Não, já tenho uma renda aí, 10 mil por mês dos meus aluguéis e estou tranquilo. Eu trabalhar 3 dias na semana, 4 dias. Tem muita gente que está nessa fase, já chegou nessa fase. Top, hein? Mas pode construir isso. Eu vou dar um exemplo para você, então. Eu vou trazer aqui uma nova ideia, tá? E compartilha essa ideia com outras pessoas que você conhece. Olha só que interessante. Eu tenho 6 anos que eu venho praticando essa ideia que eu vou falar aqui agora. Você falou da previdência privada pensando lá na aposentadoria. E eu trouxe a ideia de um senhor que trabalha a vida inteira, pega o acerto da empresa, constrói casa, né, vai juntando patrimônio. Mas, e se você pudesse, todo mês, quando você receber o seu salário, a sua renda, do da empresa, poder separar um pedacinho todo mês, poder comprar um pedaço de um imóvel, e esse pedaço, imagina, um imóvel, eu vou fazer uma comparação, comprar um tijolinho por mês. E esse um tijolo já começa no mês seguinte te dar aluguel. Então você compra um tijolo de R$10 e no mês seguinte ele já te dá um aluguel proporcionalmente a esses R$10. Aí no outro mês você compra de novo outro tijolinho. Já vou explicar o que é. Você vai comprando tijolinhos, pedaço de um imóvel. Só que não vai ter o aluguel só quando o imóvel estiver pronto. Você vai ter o aluguel a cada tijolinho que você está comprando. E vai chegar uma hora que esse tijolinho que você comprou, o aluguel que cai, já dá para comprar outro tijolinho. Você reinveste, no caso. Reinveste. Caiu R$10, que dá para comprar outro tijolinho de R$10. Eu faço isso desde 2019, que é um investimento chamado, poucas pessoas conhecem,
chamado fundo de investimento imobiliário. Fundo imobiliário, ele é renda variável. Então, você pode comprar um tijolinho de R$10 hoje e amanhã ele está valendo R$9. Você perder 10%. Pode. E aí entra a mentalidade, por isso que eu falei do senhorzinho da kitnet. Olha a mentalidade para uma pessoa conservadora. A pessoa conservadora, ela vai perder 10% e vai ficar tranquila, dormindo tranquilamente. Mas se ela entender o que eu vou falar aqui agora. Ronan, olha só. Aquele senhorzinho que comprou as casas lá de aluguel. Tá todo mundo morando nas casas, tranquilinha, belezinha. Se você chegar lá, e ele pagou, exemplo, 1 milhão nas casas. O patrimônio dele hoje vale 1 milhão. Você chega lá e fala assim, seu José, te pago hoje 700 mil. À vista, no Pix, ou no dinheiro, nota sobre nota. Ele não está interessado em vender. Ele vai te responder, não, meu filho, não quero. A vida inteira eu sonhei em ter essa casa, esse patrimônio de 1 milhão de reais. Minha aposentadoria. Minha aposentadoria. Tá caindo, exemplo, 10 mil reais de aluguel todo mês. Então, eu não tenho interesse. Aí chega outro corretor de imóvel e fala assim, te dou 800 mil. Chega 200 pessoas ofertando para ele 800 mil. Ou seja, vamos supor que o valor de mercado, com 200 pessoas chegando, eu estou falando que aquele imóvel dele não vale mais 1 milhão. Agora vale 800. Todo mundo só dá 800, ou seja, o preço dele não vale mais 1 milhão. Caiu 20%. O seu José vai ficar sem dormir porque as pessoas não estão pagando 1 milhão? Você acha que ele vai estar preocupado? Você vai conversar com o seu José e ele vai estar, ai meu Deus do céu, meu imóvel agora não vale mais 1 milhão, agora só vale 800. Se ele não está querendo vender, o preço de mercado importa? Não, não importa. Você tem a sua casa própria, você fica perguntando para o corretor quanto que vale a sua casa, você não quer vender? Não. Você não preocupa com o preço da sua casa se você não quer vender a sua casa. Por que eu estou dizendo isso? Se você foi lá na Bolsa de Valores, comprou um fundo imobiliário, uma cota de um fundo. Por exemplo, existe cotas de fundo de shopping. Ou seja, existe um shopping, lá em São Paulo mesmo, a maioria dos shoppings, os fundos imobiliários são os donos do shopping. Você compra uma cota de um shopping, tem lá a cota de R$60, R$80, R$100, R$10, tem cota de R$9. Tem uma famosa de R$9,50, R$9,50. Você compra essa cota. É um pedacinho de um shopping. O shopping está lá trabalhando. Os inquilinos estão pagando aluguel. No mês seguinte, já cai para você na sua conta o aluguel proporcionalmente à sua cota de R$9. Está aproximadamente 1%, em média, 1% ao mês. Ou seja, 1 milhão dá aproximadamente 10 mil reais por mês. O que eu estou dizendo? Você pagou R$10 porque você quer o aluguel. Você não quer vender a sua cota semana que vem. Você pagou R$10, você não pagou para mês que vem vender. Você pagou porque você quer comprar um pedacinho do shopping para quando eu estiver lá nos meus 60 anos de idade ou com 40 anos de idade, eu quero estar recebendo a renda passiva. Eu quero estar recebendo o aluguel mensal proveniente do fundo imobiliário. De um shopping, de um galpão logístico, de um escritório comercial, que é um pedacinho dos imóveis. Vai me estar pagando aluguel mensalmente. Então, se o mercado, amanhã, o governo falou uma besteira, o negócio deu um revestrez, o shopping ainda continua funcionando? Os negócios ainda continuam funcionando? Tem inquilino pagando aluguel? Então, você não se preocupa. Você vai querer vender? Caiu 20%. Aí você com a mentalidade correta. Sabe o que você vai fazer? Comprar mais barato. Você comprou por 10, agora está valendo R$8. O que você tem que fazer? Está 20% com desconto. Compra. Então, com a mentalidade correta, na hora que o mercado cai, você faz é comprar mais, ao invés de vender. Exemplo, vou dar um exemplo agora, um outro exemplo que aconteceu agora nos últimos 15 dias. Banco do Brasil. Ações do Banco do Brasil despencaram mais de 10% nos últimos 15 dias. Por quê? Por causa da inadimplência do agro. O agro vem passando inadimplência e tudo mais, um cenário, o banco veio com um resultado do primeiro trimestre abaixo do esperado, o mercado esperava 11 bilhões, veio 7 ponto alguma coisa, aí as pessoas já ficaram assustadas, vai ter menos lucro e tudo mais, e aí a ação caiu de R$28 para R$20. Está hoje negociada aproximadamente R$21, R$22, oscilando ali. Eu mesmo comprei a 28. Caiu para 25, eu comprei a 25. Falei, nossa, tá barato, R$3 mais barato. Agora tá 21. Bateu o arrependimento? Bateu. Podia ter comprado 21. Comprei a 25, 28. Mas agora comprei a 21. Olha que beleza. Estou comprando por 21, algo que estava valendo 28. E qual é a análise que eu faço? A hora... Alguém encerrou a conta no banco porque o banco deu 4 bilhões de lucro a menos? Alguém parou de usar o cartão de crédito porque... vou parar de usar o cartão porque o resultado veio abaixo do esperado. Porque a ação caiu. Porque a ação caiu. Alguém parou de usar?
Não, o banco segue aberto, segue funcionando normalmente. Outro exemplo clássico, inclusive na época eu avisei todo mundo que eu conhecia, compra. Quando o Donald Trump, lá nos Estados Unidos, anunciou o tarifaço, bolsas despencaram 20%. Amazon, 20%. Apple, tudo vermelho. As bolsas americanas ficou tudo vermelho. Em média, foi a queda de 20%. Tem a empresa que perdeu 30% no dia. Imagina, se a pessoa que tinha 100 mil reais, hoje, amanhã tem 70. O cara com a mentalidade correta, ele, opa, tá com 30% de desconto. E qual é a análise para você ter a mentalidade correta? A análise é o seguinte, alguém deixou de usar a Apple porque as ações caíram 30%? Alguém cancelou a Netflix? Alguém cancelou a Amazon porque as ações caíram? Não. A empresa continua funcionando normalmente. Ou seja, é só o momento. Na hora que dá aquele soluço, todo mundo se apavora. Aí as pessoas que não têm a mentalidade correta, igual eu estou falando aqui agora, elas vendem. Quando muita gente está vendendo, o preço cai. Aí você com a mentalidade correta, o que você faz? Você compra mais barato. Passa o desespero. O que aconteceu? O mercado voltou, a bolsa já está subindo, já está mais alta do que estava antes do tarifaço. O Trump fez acordo com todo mundo, voltou tudo beleza. Tudo se resolveu. Quem comprou com 30% de desconto já ganhou 30% em um mês. Essa é a análise que eu queria trazer. Você mesmo sendo conservador, se você tiver a mentalidade correta, você vai ter o recurso para longo prazo, para você ter uma renda passiva. E aí todo mês, R$10, R$50, 100. Ah, eu não invisto ainda. Começa com R$10. É igual a correr. Ninguém corre a maratona da para amanhã. Você começa correndo 1.000 metros e no outro dia tá tudo dolorido. Com língua de fora. Com língua de fora, né? Quem corre a maratona de 42 km começou correndo 2 km e no outro dia não conseguia andar. Tão dolorido que tava, não é? O cara que tá lá hoje na academia, lá pegando 300 quilos, começou com 10 quilos morrendo. É. Mas devagarzinho. O investidor que tem 1 milhão, às vezes começou com R$10. Você tem que ter o hábito. Então começa com R$10 comprando fundo imobiliário. E aí tem um negócio que vicia, né, Ronan? Que é os dividendos caindo. Você recebeu a mensagem. Eu ia te perguntar agora isso aí. Tem ações que você compra pela valorização da ação e tem empresas que pagam dividendos, ou não? Ou todas as empresas da Bolsa pagam dividendo? Boa pergunta, excelente. Existem empresas boas e ruins. Tem empresas que você entra para receber dividendos, que é onde eu falo para os conservadores entrarem, que é, eu sou conservador, Deus me perder dinheiro. Você vai entrar Petrobras, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Gerdau. Ou seja, são as grandes empresas que, qual a chance de um banco quebrar hoje no Brasil? Muito mínimo. Qual a chance da Petrobras, mesmo com influência do governo, quebrar? Cara, muito mínimo. Ela vende petróleo. No ano passado, 2025, a empresa que mais deu lucro no Brasil foi a Petrobras. Mais deu lucro. Segundo lugar, veio o Banco do Brasil. Em terceiro, o Banco Itaú. Ou seja, as empresas que mais deram lucro. Aí você entra, por exemplo, numa empresa que vende, Suzano, vende papel para o mundo inteiro. Papelão. Qual a chance dessa empresa dar problema? Entra numa Gerdau, vende ferro. Outra coisa, existem as empresas cíclicas e as empresas acíclicas, que é outra coisa que tem que estar atento. As empresas cíclicas são aquelas empresas que dependem da economia, do ciclo da economia. Por exemplo, você comprar ações de varejo. Não entre em ações de varejo. É um risco muito grande, né? Por exemplo, com a Selic alta, as pessoas estão comprando menos. Então, empresas de Magazine Luiza, Casas Bahia, estão tudo sofrendo. O lucro, não tem lucro. Você vai entrar em empresa de companhias aéreas, é problema, só dá prejuízo. São empresas que dependem da economia, juro muito alto também afeta. Empresas de turismo também, são empresas cíclicas, elas dependem do ciclo da economia. Essas empresas é para entrar, para tentar ganhar de capital, então é mais risco, é para você entrar hoje e sair amanhã, é para quem já está mais tempo no mercado, tem mais conhecimento, tem perfil arrojado, que ele vai entrar para tudo ou nada. Ele vai pegar empresas que oscilam muito. Então, notícia de mercado oscila. Você pega, por exemplo, então o ideal, só para o pessoal entender, o ideal começar ali conservador, construir num patrimônio, vai caminhando, e aí daí você começa a destinar uma fatia desse dinheiro para poder fazer ações aí mais ousadas. Então, por exemplo, eu vou comprar, por exemplo, a Nubank hoje, por exemplo, cresceu muito, Banco Inter, esse tipo de coisa, né? Entrei lá, comprei, daqui a um tempo eu posso vender para comprar ações aí do Banco do Brasil, por exemplo, Apple que caiu. Aí entra e aí você vai fazendo esse jogo. Olha que interessante. Falou Inter e Nubank. São fintechs que já tem mais risco. Porque elas então ela já teve muito sucesso,
mas ainda não tem o resultado ainda não está consolidado há 15 anos, 20 anos. Mas eu digo assim, no preço da ação. Para curto prazo, quando eu entro para ganhar no curto prazo, o conservador eu não aconselho. Por quê? Porque vai oscilar muito, no sentido de 20%, 30%, ela está mais frágil. Então, se ela está muito frágil, vai ter mais risco. O que eu aconselho para quem está começando? Pega ali 5% do seu dinheiro que está guardado, 10% para quem está começando, e começa. Nos fundos imobiliários, eles tendem a ser mais conservadores do que ações. Eles oscilam menos o preço. Então, foco no dividendos. Aí, vou estudar, claro, vou olhar vídeo de fundos e ações de empresas consolidadas. O que é consolidado? Por exemplo, você pega empresas famosas. Olha, por exemplo, quais são as empresas que compõem o Ibovespa? São as ações mais negociadas da Bolsa de Valores. Se elas são mais negociadas, é porque é onde as pessoas estão olhando mais, onde estão os grandes negócios, os grandes volumes, como Petrobras. A Vale, por mais que ela seja grande, dá muito dividendos, ela é uma empresa cíclica. Por quê? Porque ela depende da economia da China. Se lá eles não... Exporta muito. Exporta muito. Ela depende muito do minério de ferro. Então, ela chama ela de ações pimentinha, né? Às vezes você tem um pouco na carteira, mas não dá para começar só com ela. Porque ela oscila. Às vezes ela cai 10% no dia, depende da notícia que dá no mundo. Para quem está começando, pode doer isso aí. Então, voltando àquele mindset, aquele pensamento, mentalidade correta. Pensa do senhorzinho da kitnet. Você vai estar comprando um tijolinho do imóvel, focado em dividendos. Se eu estou focando em dividendos, eu vou buscar empresas que pagam dividendos. Você podia perguntar, todas pagam dividendos? Não, tem empresa que está no prejuízo, como, por exemplo, Americanas, prejuízo. Oi, prejuízo, recuperação judicial, está na bolsa, mas não vale nada. Porque, assim, às vezes a pessoa se preocupa só com o preço da ação. Eu acho que a intenção da minha pergunta era mais ou menos por aí. Às vezes, por exemplo, você se preocupa com o preço da ação. Por exemplo, Banco do Brasil, caiu a ação, mas não necessariamente significa que ele vai pagar menos dividendo. Perfeito, perfeito. Entendeu? Acho que era isso que eu tava querendo trazer. Excelente. Caiu, não vou comprar porque caiu, não vou entrar no negócio que tá caindo. Tava 21, vou comprar. Mas uma coisa, outra coisa, porque o preço de mercado não tá ligado à operação da empresa. Como falou da Apple. O lucro dela pode ser que não caia e pode ser que dê até mais lucro. E pode ser só ali um negócio de momento de mercado, porque o mercado ele reage muito na especulação. No decorrer do ano, né? Do ano todo, a média ali vai ser interessante, vai pagar um dividendo ok. Isso. Então, foca, para quem é conservador, está começando, foca em empresas que pagam dividendos. Então, vai começando, vai aprendendo, você vai aprendendo como é que funciona, pegando a dinâmica. Se você está investindo a longo prazo, que é o meu caso, eu invisto a longo prazo, eu tento, não vendo de jeito nenhum. Só se eu errar muito a estratégia na compra, mas eu olha o quê? Uma empresa que paga bons dividendos. Empresa sólida, pega uma VEG, vende motor para o mundo inteiro. Há anos vem sempre dando resultado consistente. Nos últimos anos deu um resultado menor do que de expectativa de mercado, a ação até caiu. Aí eu aproveitar e comprar. É empresa sólida, eu quero ser sócio de grandes empresas. Essa mentalidade. Aqui na cidade, se um grande empresário te chamar para ser sócio, se me ofertar 1%, eu vou querer ser sócio. Pega aqui em Pedra Preta, a maior empresa que tem, te ofertou para ser sócio. Fala, não, quanto você tem aí? Tem R$100? Com R$100 você torna meu sócio. No lucro no final do ano eu vou te dar uma beiradinha proporcional aos R$100. Eu quero. Se todas as empresas da cidade me ofertassem um pedacinho dela para me ser sócio, eu queria. E no caso, fala de sócio, quando fala de sócio, já não tem como vincular as cooperativas, né? Certo. E aí tem lá o capital social, né? Que é como se fosse uma ação. É como se fosse ou é uma ação? É como se fosse. É como se fosse, né? Porque não tá em bolsa, né? Não está em bolsa, porque não é ação. Se você não é um acionista, passa a ser um associado, porque a cooperativa tem um modelo diferente. Mas é muito semelhante, porque o lucro é dividido com os associados, com os sócios. Na prática, basicamente, é a mesma coisa. A mesma coisa. E aí você tem lá o capital social. Então, hoje as cooperativas, a grande maioria paga juros sobre o capital e mais a distribuição de lucro sobre a movimentação. Aí, olha que interessante. É interessante para um perfil mais conservador? Excelente, boa pergunta. É parecido com as ações de empresas, mas qual é a diferença, Ronan? Que lá eu sou acionista de um banco.
eu vou receber lucro do banco, mesmo que eu não seja cliente do banco. Eu posso nem ter Sim, conta. Por exemplo, eu posso comprar uma ação do Itaú e não ter conta lá. Isso. Eu sou acionista de vários bancos, mas nem conta tem lá, nem movimento lá. E todo ano ele divide o lucro comigo. Então, olha que interessante a pergunta. Eu sou acionista do Banco do Brasil. Tem conta lá? Não. Eu já fui servidor do Banco do Brasil também. Mas não tem mais conta, não movimento nada lá, zero. E todo ano o que o banco faz? Divide os lucros comigo. Toda vez que vai dividir trimestralmente, ele divide o lucro e eu recebo o dividendo do Banco do Brasil. E os correntistas do Banco do Brasil recebem alguma coisa? Não, ele dá lucro para mim, que eu sou dono. Na cooperativa, vamos pegar o Sicredi. O que acontece com o Sicredi? Você compra sociedade, olha que é a diferença. Você compra ações, que é o capital social. A cooperativa te paga juros sobre esse capital, então esse dinheiro seu tá lá, ele está remunerando hoje. Ele remunera. Média da Selic, né? Média da Selic no ano. Então, tipo, é um investimento. Esse ano vai dar bom, hein? E aí, vai dar bom esse ano. E a movimentação que eu tenho na instituição financeira, a movimentação na conta corrente, ele gera lucro. Esse lucro vai para o acionista? O acionista sou eu. Então, toda a movimentação que eu tenho, o lucro vem para mim. Então, qual a diferença? No banco, quanto mais ações eu tenho, mais lucro eu tenho. Na cooperativa, mais ações eu tenho, eu não tenho mais lucro. Aí vai depender da minha movimentação. Quanto mais eu movimentar, mais eu recebo. Aí, quanto mais ações eu tiver, eu vou receber mais juros. Não tem a ver com a movimentação, tem a ver com os juros sobre o dinheiro que eu tenho lá. Então, tem só essa diferença. Mas aí, é cada um. Já que eu vou ter uma conta em banco, para que eu vou ser cliente se eu posso ser associado? Se eu posso ser sócio do banco? Por que eu vou movimentar, vou ser correntista de um banco para dar lucro para o acionista, que às vezes nem sou eu, se eu posso dar lucro para um banco e o acionista sou eu? Então, a minha movimentação vai gerar lucro para mim mesmo. Então, por isso que movimento zero em outros bancos e ganho dinheiro com quem movimenta em outro banco. Porque se a pessoa não quer movimentar no Sicredi, quer movimentar em outro banco, para mim, pessoa física, tá excelente, porque ele está gerando lucro para mim também. É porque é uma coisa que precisa ficar clara aqui, a vantagem das cooperativas é que elas são competitivas em taxas, né? Então tem produto, tem serviço, né? Bem interessante, né? Tem essa questão do relacionamento, né? De você, por exemplo, no caso, né, do Sicredi, hoje os grandes bancos estão fechando a agência. Perfeito. O Sicredi está abrindo a agência, né? Investindo em agências novas, né? É uma tendência agora do mercado, né? Eu até vi esse dia um vídeo, o Banco do Brasil fez uma baita agência lá na Faria Lima, com toda uma pegada, tipo um shopping, na verdade, né? Aí tem a porta giratória lá só mesmo na questão do dinheiro lá mesmo. Então, o Sicredi vem nessa vibe. Então, dentro de um perfil mais conservador, o capital social é interessante, até porque a título de aposentadoria você pode ter um plano de resgate também, que você pode vir sacando esse dinheiro. Excelente, Ronan. Rapaz, você lembrou um monte de coisa aí que eu não lembrava. Olha que beleza. O cara é comunicador nato. Olha só, tem uma coisa que a gente tem que é não conseguir guardar dinheiro. Como eu falei, 90% paga juros e tem o grupo que recebe juros do banco. Muita gente quer receber juros. Só que cai na educação financeira, porque guardar dinheiro é difícil, Renan. É difícil falar, eu sei que eu tenho que guardar dinheiro, mas rapaz, é a mesma coisa. Muitos que estão assistindo sabem que precisa fazer academia, precisa uma caminhada, o médico já falou, para melhorar a saúde. Se alimentar melhor. É fácil? Não, é muito difícil. Porque tem que ter hábito, tem que sair da zona de conforto. Guardar dinheiro é a mesma coisa. Você vai pegar R$ 50, você pode comprar uma cerveja hoje, pode comprar uma pizza. Para guardar, para depois, eu nem sei se vou estar vivo. Tem muito pensamento assim, vou guardar para depois. Não vou gastar dinheiro. Mesmo sabendo que é importante ter uma reserva de emergência. Mesmo sabendo que é importante, mas guardar é difícil. Porque tem que mudar a cultura, mudar um negócio aqui dentro da cabeça. Por que eu estou falando isso? Porque o capital social dos Sicredi, ele é interessante porque força você a guardar um dinheiro para o futuro. Você coloca lá, que é outro negócio. Quero guardar dinheiro. Coloque um negócio chamado automático, aplicação automática. Vou conversando e vai secando, pegar uma água aqui. Bebe Olha aí. só. Você faz o seguinte. Cria na sua conta, não interessa em qual instituição financeira que você tem. Cria na sua conta uma aplicação automática mensal, no dia do seu salário. Cria lá, R$ 50 por mês, 10, você não investe em nada, começa nem que seja R$ 10. Cria lá, programação de depósito a prazo, programação de CDB, programação, nem que seja poupança, mas para criar o hábito de tirar o dinheiro da conta corrente e guardar.
Se você colocar R$50 por mês, no final do ano você vai ter R$600 guardados. E aí dá para daqui a pouco levar a família para um clube, fazer um churrasco em casa, com o dinheiro que você guardou no ano. Comprar daqui a pouco um presente, final de ano, para a família, com o dinheiro que você guardou no ano. Isso vai começar a gerar um hábito e você vai ver o prazer disso, de ter um dinheiro guardado. E vai fazer para aumentar para 100, depois 150, 200. E aí esse dinheiro é preciso usufruir no curto prazo. E quando você tiver com 65 anos de idade? Porque ninguém quer morrer antes de 65, né? Todo mundo se perguntar, quer morrer? Não. Quer viver 100 anos, 120. Mas depois dos 60 anos, dificilmente a gente passa dos 60 sem tomar remédio todo dia. Tem uma coisa que a gente ganha ao longo do tempo, é queda de cabelo, né? Vai caindo, cabelo branco, começa a vir depois um problema de saúde, um remédio que tem que tomar todo dia, um remédio contínuo, né? E vai acontecer o seguinte, se você não planejar, o que vai acontecer lá aos 65 anos? INSS, aí a renda cai, geralmente a renda não é o que você vinha ganhando, aí vai ter uma despesa maior com farmácia, a renda cai, e o dinheiro que você guardou? Aí entra o capital social. Por quê? Uma das formas de sacar o capital social é quando você tiver 65 anos de idade. Então, se você faz uma programação, nem que seja de R$10 por mês, mas eu vou falar de 50 porque está tendo sorteio no Sicredi agora, a partir de R$50 você ganha cupom para participar do capital premiado. Vai sortear carro, ainda pode ganhar um carro ainda. Cada 15 dias tem milão que eles estão sorteando, né, para quem está concorrendo. Vai que a sorte brilha, né? Eu tive uma experiência, só abrindo um parênteses aqui, com consórcio. Dependendo do momento, dependendo da situação, o consórcio é vantajoso. Consórcio eu acho fantástico, tem planejamento. Gente tem gente que não gosta, mas é porque não entende. Tem gente que fala que é maravilhoso, outros endemonizam. Amor e ódio, né? É amor e ódio, mas eu acho que depende muito da estratégia, daquilo que você quer. E aí minha gerente de conta, cara, eu preciso fazer um consórcio, porque o banco tem aquelas metas, né? Quer fazer os consórcios. Eu preciso fazer um consórcio, me carcou, e queria me carcar um consórcio de 300 pila. Falei, não, 300 não dou conta, parcela alta, assim. Cara, era pagável. Foi negociado, muito negociado. Era pagável, mas, e vai, ela baixou para 200, e vai, baixou para 100, e vai. E aí, uma coisa que você precisa entender. Banco tem um negócio chamado reciprocidade. Principalidade, que é o quê? É os produtos que você usa do banco. O banco tá te medindo, tá? Você precisa entender isso aí. Então, vamos supor, se você tem reciprocidade com o banco, principalidade, você usa os produtos do banco, o banco te olha com os olhos. Ah, você não usa os produtos do banco, o banco te olha com outros olhos. Então, é importante você entender isso para quê? Você também, na necessidade, é claro que a gente não quer pegar dinheiro, mas às vezes tem um negócio bom, vamos supor que o banco está te oferecendo aí um empréstimo. Eu vou pagar juro, mas às vezes eu tenho uma oportunidade ali que vai ser muito rentável. Então, ok, é válido. Né? O que eu não posso pegar é empréstimo de qualquer jeito e desvirtuar do dinheiro, aí você vai ficar com a dívida para pagar. Perfeito. Né? Então, aprenda isso. O banco tem esse negócio chamado reciprocidade, principalidade. Então, você precisa usar os produtos do banco se você quer ter privilégios, né, benefícios, né, no banco, já que não tem como escapar deles. Hoje tudo é eletrônico, né? E aí, rapaz, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de 50, parcelinha de R$300. Rapaz, foi 3 sorteios. Contemplou. Falei, não é possível. Rapaz, nunca tinha ganhado nada, não ganhei nada. Se tiver 20 pessoas pra sortear, eu sou o último, bicho. Falei, rapaz, fiquei pensando, rapaz, será 300, que se eu tivesse feito esse consórcio de 300 pilas, eu tinha sido sorteado? O grupo de 50 a 100 mil é o mesmo, ou seja, teria contemplado até 100 mil, eu te garanto, teria saído 100 mil. Ah, cara, mas acontece. Foi experiência. Faz parte do jogo. Foi experiência. Mas outro negócio interessante, você falou aí do consórcio, ainda falou de educação financeira, o consórcio, eu sempre traduzo a palavra consórcio para planejamento. Planejamento. Consórcio é para quem planeja. Por que às vezes ele é queimado? Porque ele é mal vendido. Porque o vendedor de consórcio ele tem meta. E eu falo, às vezes o cara, o vendedor de consórcio, ele quer vender o consórcio para quem está andando, tem um consórcio de carro para quem está de moto. O cara que está de moto, ele faz o consórcio de carro esperando sair na primeira assembleia. E eu vou te falar uma coisa, existe uma zica. Não sai. Quanto mais agoniado você ficar, não sai. Eu sempre falava isso quando eu era gerente de conta, eu sempre falava, se fizer um consórcio, se você ficar vindo todo mês aqui perguntando se for contemplado, cada vez que você perguntar se foi contemplado, aumenta o azar. Não sai.
É uma sina, É velho. uma sina, cara. Contemplava aquele cara que fez para ajudar o gerente. Ele falou, não, faz aí, tá bom, beleza. Eu não tava precisando, não, mas faz aí. No outro mês, cara, o cara contemplava. E aquele outro que você tava torcendo, você tava orando, colocando ele nas suas orações, não sai. É impressionante. Eu falo, então, consórcio é planejamento. Eu faço consórcio, com os meus carros, bens, tudo em consórcio, por quê? Planejamento. Vou te fazer uma comparação para vocês entenderem o negócio. Conta de padeiro, tá? E outra Consórcio. coisa, é só para, né, as taxas de administração. Né? O consórcio, às vezes, ele é ruim porque a taxa de administração é ruim. É, Às vezes você pega uma boa taxa de tem administração, que é o detalhe da administração. As pessoas vão fazer um consórcio, não perguntam qual é a taxa de administração. O brasileiro olha a parcela. Por exemplo, o consórcio mais vendido no Brasil hoje de moto, você vai saber qual que é. A moto que mais vende hoje é o consórcio que mais vende no Brasil hoje. A taxa de administração é a mais alta do mercado. Por quê? O brasileiro pega aquele cardinzinho, aquele papelzinho que você sabe qual que tem um monte de motinha desenhada, que você abre assim, tem o valor das parcelas. Ele olha a parcela, essa parcela eu dou conta de pagar, e aí tem a fotinha da moto, aí ele faz aquele consórcio. Mas é o mais caro que tem no mercado. Existem tantos outros mais baratos que vai dar para ele comprar a mesma moto, pagando bem mais barato. bem mais barato, 20% aí mais barato. É porque é 20 e poucos por cento de taxa de administração. E ele, por exemplo, no Consul Sicredi é 13%. Os caras pagam 26% nesse aí. Olha que interessante. Vamos fazer uma conta de padeiro aqui. Vamos fazer um consórcio de carro. Você tem o carro, tá quitado. Você não vai ficar com esse carro a vida inteira, a não ser que seja relíquia. Uma hora você vai querer trocar ele. Depois de 5 anos, começa a fazer amizade com o mecânico. E aí você vai ter que estar sempre lá, né? Mantendo relacionamento com o mecânico. Então, às vezes, você vai querer trocar de carro. Então, começa, e eu conto que eu faço é planejamento. Já que sabendo que você vai ter que trocar de carro um dia, por que não começar já a pagar o próximo carro? Porque a conta que alguns fazem, que não gostam do consórcio, é assim: eu vou pagar a taxa de administração para guardar dinheiro? Por exemplo, consórcio de crédito de carro é 10% em 5 anos, um plano de 60 meses, por exemplo, é 10%. Se não der errado a taxa aqui, é isso aí. Isso em 5 anos, estamos falando de 2% ao ano de taxa de administração. A pessoa, você quer dizer então, Ezequiel, que eu vou guardar o dinheiro e vou pagar uma taxa de administração de 2%, ou seja, de 10% para guardar meu dinheiro, em vez de eu guardar o dinheiro, investir, olha que interessante. Eu posso guardar esse dinheiro a 15% ao ano hoje na Selic. Eu guardo o dinheiro e rende. Você está falando que eu vou pagar um consórcio, em vez de eu ganhar 15%, eu vou pagar para guardar o dinheiro. É isso? É. Mas olha qual que é interessante. Olha que eu comecei pela objeção, que é a conta que alguns faziam comigo. Eu vou fazer uma conta aqui. Se você tem um carro hoje quitado, existe um negócio chamado custo de oportunidade. Se você tem um carro hoje de 100 mil reais, quitado, quanto que ele está te custando? Se você não tivesse esse carro quitado e esses 100 mil reais tivesse aplicado, quanto estaria rendendo? Estaria rendendo hoje pelo menos R$ 1.000 por mês de rentabilidade. Porque hoje a rentabilidade do dinheiro no banco hoje rende 1% ao mês. Rende mais de 1%, mas tira o imposto, vai dar ali aproximadamente 1%. Líquido. Ou seja, 100 mil reais hoje custa R$ 1.000 por mês. Se você está andando com um carro quitado, ele te custa R$ 1.000 por mês. Parado. E olha que eu não estou falando de PVA, seguro e outra coisa. Estou falando só do valor dele. Do bem. Só do bem. Porque esse dinheiro podia estar aplicado, 100 mil reais, mas você investiu no carro. Mas você precisa do carro. Então, já que você precisa do carro, o que é mais barato? Você ter ele quitado, ter ele financiado ou ele via consórcio? Vamos fazer as contas. Um financiamento hoje, você não vai pagar menos de 2% ao mês de juro. Porque o custo do dinheiro está 1%. Se você pegar um muito barato, deu 50% de entrada, não sei o que, é 1,5%. 1,5% ao mês, nós estamos falando de 18% ao ano, juro simples. Juro composto que o banco trabalha. É aproximadamente 20% ao ano de juro. Então, se você financiar o carro, é a pior das hipóteses. Porque já melhor ter só quitado. numa necessidade mesmo, né? Isso. É porque você não tem consórcio, não tem dinheiro para pagar à vista. A única opção que você tem é financiamento. É para quem não se planejou e precisa do bem. Financiamento é a saída. Por isso que é o juro mais caro. Aí você vai para outra opção. Pagar à vista, que eu já falei, te custa 15% ao ano hoje. É um custo de oportunidade. E o consórcio? Eu não falei que a taxa de administração é 2% ao ano? Então eu tenho 2% ao ano, mais frente a 15% e frente a 20%. Qual que é melhor? Se você tiver um consórcio contemplado, ele é a melhor opção hoje para quem, já que você vai ter um carro, já que você vai viver com um carro, é melhor você ter um carro alienado em um consórcio. Porque as contas, às vezes, as pessoas fazem a conta só financeiramente. Financeiramente, eu vou pagar a taxa de administração no bem. Mas o que entra aí é, você não tem escolha de não ter um carro. A maioria das pessoas não tem escolha. Eu preciso de um carro. Então, já que você precisa de um carro, você só tem 3 opções. Ou pagando à vista, ou financiado, ou via consórcio. Então,
Você vai ficar a vida inteira pagando à vista? Se você é uma pessoa bem estruturada, você está pagando pelo menos, você está deixando de ganhar dinheiro. 15%, hoje é 15% ao ano que está deixando por ter um carro quitado. Se você tivesse no banco uma carta contemplada, você teria o mesmo carro e esse dinheiro que está parado no banco, tá parado no carro, estaria parado no banco. Então, mas hoje eu não tenho um consórcio. Então faz a carta de crédito, que daqui a pouco está contemplado. Você troca o seu próximo carro. Você pode comprar o seu próximo carro através de uma carta de crédito. E o dinheiro do seu carro atual, ele vira dinheiro de investimento. Que entra um outro negócio. Para quem tem empresa, por exemplo, dinheiro em caixa faz dinheiro. Porque às vezes você compra do fornecedor com 10%, 15% de desconto, porque você consegue antecipar um boleto, consegue pagar à vista. Fluxo de caixa é dinheiro. Então, às vezes está rendendo 100%, você liga falando de 15% ao ano, e ainda pode render mais. Porque isso pode surgir oportunidades. E a gente sabe que quem tem dinheiro faz dinheiro. Custo de oportunidade, né? Isso. Mas é isso aí. Então, é um grande... Tanta coisa nós já falou, hein, rapaz? Rapaz, tanta coisa nós já Mas conversamos. parece complicado, mas não é. É porque, assim, é uma coisa que você tem que entrar. Às vezes, quando você olha aqui, você tá vendo isso aqui, muita informação. Mas quando você começa a fazer na prática, você vai perceber que não é tão complicado assim. Vai vivenciando, E né? você vai aprendendo, né? Vai aprendendo aquilo ali. Isso aí, isso aí. Outro negócio que a gente colocou aqui para falar, né, das apostas e tal. Eu ia perguntar para você aqui agora. Então, porque assim, só adoro as apostas. ninguém tem dinheiro. Fala, não, eu não tenho dinheiro para investir, né? Mas para hábitos ruins, né? Tem dinheiro, né? Para apostar lá nas bet, né? Tem dinheiro. E assim, quando você para olhar os números das bets, é assustador, né? Elas estão em todo lugar. É assustador o número das bets. Então, pode ser que você ganhe um dinheiro na bet? Já faz um detalhe. Tem gente que gosta de bet e vai sair do podcast. Espera um pouquinho. Sai não, eu vou explicar. Porque a gente vai falar, não, vai começar a falar mal do que eu gosto. Sai não. Espera aí. Não. Fica aí. Então, assim, gasta uma grana lá na bet, né? E tem uma chance de ganhar? Tem, mas é mínima da mínima. Assim, 99,9999999% das pessoas perde dinheiro na bet. O que No acontece? Tigrinho e por aí vai. Reflexão para quem gosta de jogar, para quem não entrou ainda. Vamos fazer umas reflexões, tá? Quando você liga a televisão hoje num futebol, o tanto de patrocínio de bet, nos intervalos da televisão, o tanto de patrocínio, quanto custa esses patrocínios? Não é barato, né? As camisas de futebol hoje é tudo bet no braço. As empresas não conseguem mais competir com essas empresas. O tanto de lucro que ela tem. 100 milhões, 150 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Até outrora, só para o pessoal entender, um patrocínio de camisa de time girava em torno de 30, 40 milhões, né, dessas empresas tradicionais. As bet chegou pagando o dobro. E aí foi surgindo mais bet que foi pagando o dobro da que estava pagando o dobro. E hoje nós já temos aqui, a nível Brasil, patrocínio de 120, 150 milhões de reais. É isso aí. Até outrora, 2, 3 anos atrás, isso era 30. Só aí pra a você pergunta, entender. da onde está vindo esses 150 milhões? Quem que está pagando esses 150 milhões? Se o negócio é bom para quem baixa o aplicativo e joga, se você está ganhando, quem está pagando os 150 milhões dos patrocínios? O lucro das bet o ano passado, 2025, 2024, foram mais de 24 bilhões. Já, assim... Qual que é a conta, gente? Quem que deu esse lucro de 20 bilhões, 24 bilhões? Da onde saiu? São os apostadores. Alguém perdeu 24 bilhões. Esse dinheiro saiu das mesas dos brasileiros, saiu da geladeira dos brasileiros. Uma pergunta foi feita no Congresso, no ano passado, para o presidente da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, o presidente da Bolsa de Valores, o executivo da Bolsa de Valores, da B3. E aí perguntou para ele se ele se preocupava com as apostas, se isso poderia tirar dinheiro da Bolsa de Valores. Pessoas poderiam estar tirando dinheiro da Bolsa para investir em aposta. Ele respondeu assim, eu tenho medo, ou, na verdade, o dinheiro está saindo da geladeira dos brasileiros e não da Bolsa de Valores, porque as pessoas que investem em Bolsa não é o mesmo perfil de que investem em apostas. As pessoas que investem na Bolsa, ela já está com a sua mentalidade em outra coisa. Quem está investindo hoje no site de apostas são as pessoas, infelizmente, de baixa renda, onde elas sonham em ganhar um dinheiro, daqui a pouco, para resolver a sua vida.
Só que como que funciona o nosso cérebro? Por que que elas estão ganhando muito dinheiro? Porque eles são feitos para te viciar. Porque quando você ganha dinheiro, ativa um negócio no cérebro, a dopamina, que é o hormônio do ganho, do prazer, a satisfação. Quando você ganha alguma coisa, você fica feliz. Quando você acha um dinheiro na rua, imagina, você fica uns dias lembrando, nossa, que maravilha, olha que beleza. É bom ganhar alguma coisa, né? Por isso quando a gente fica feliz quando ganha um presente, porque ativa uma sensação de ganho. Então é normal, é comum, quando você baixa o aplicativo e começa a jogar, você começa ganhando. Porque já está no algoritmo, começar ganhando. Se você começar perdendo é porque foi um erro do algoritmo, mas geralmente começa ganhando. Porque aí te dá uma sensação de poder, sensação de ganho. Aí o algoritmo ele percebe quando você já está viciado. E aí ele começa a tomar de volta. Ele começa a perder, e aí você já ganhou, você está, não, vou jogar mais, que eu quero recuperar o que eu já perdi. E aí é de a ladeira abaixo, porque você já está viciado. Então a mesma coisa, eu postei no Instagram ontem, um post de um senhorzinho que perdeu 200 mil reais. 200 mil reais. E a família está fazendo vaquinha para ajudar ele a pagar as contas, porque ele perdeu o patrimônio, vendeu o que tinha. Porque vício, o vício. E já tivemos relatos de pessoas que se matou pelo fato do vício. Tem muitas pessoas já se tratando mentalmente por causa do vício nisso. Então, da mesma forma que você vê, a vida inteira eu cresci com isso, o Ronan também cresceu na escola, aquela frase, não use drogas. Por que não use drogas? Porque vicia. A pessoa que está na Cracolândia, ela não queria estar na Cracolândia. Quando ela deu a primeira tragar, o primeiro cheiro, ela não imaginou que o fim seria numa Cracolândia, o fim dela. É porque teve a primeira. Acha que tem controle, né? Acha que tem controle. Então da mesma coisa que você fala, não use drogas, eu falo, não baixe o aplicativo. Não caia nessa. Se tiver, exclui. Não entra. Exclui e larga a mão, porque é um caminho sem volta. Como é que você vai entrar num negócio sabendo que a maioria está perdendo? É você contra a plataforma, contra o dono da banca. Eu falo o seguinte, inclusive eu ia começar falando assim, ó, que eu esqueci, tá? Eu já falei em outros lugares, em outras conversas, em outras palestras, que Tigrinho e Bet dá dinheiro sim, tá? Você quer ganhar dinheiro com Tigrinho? Dá. Monte um para você, cria um aplicativo para você, sabe como é que vai dar dinheiro. Mas tem que ser regularizado. Monta uma Bet, regulariza ela. Tem gente presa aí, foragido por causa de Bet. Mas dá dinheiro pro dono. Então, regulariza uma Bet, vai ganhar muito dinheiro, mas seja o dono. Agora, se você não é o dono, você vai dar dinheiro pro dono. Simples assim. Tem negócio que você entra para ganhar, tem negócio que você entra para perder. Eu tô te avisando que esse negócio, você vai entrar e você vai perder. Ainda assim, você quer entrar, aí fica difícil, né? Infelizmente, o brasileiro ele não tem essa educação, né? Então, é complicado, porque assim, hoje a maioria das pessoas, né, vivem numa situação abaixo do que é considerado hoje necessário, né? Imagina hoje um pai de família ganhando 2, 3 mil reais. Cara, ele tá fazendo só para comer. Se ele estiver pagando aluguel, então, cara, é difícil. E aí, muitas vezes, né, dentro de toda essa pressão psicológica, às vezes o cara acha que vai tentar a sorte ali numa aposta dessa, né, e acaba né, entrando por um caminho muito difícil. Né? E não é só as bet, não. Você vê que tem a loteria do governo hoje, né, ela também não... Vicia muito, né? E a tem chance de muita ganhar é gente, muito pouca, né? Tem muita gente viciada, por exemplo. Aqui tem muita gente que faz bolão, e aí o cara gasta 50 reais por vez, 300, 400 reais por mês ali no bolão. Pode acontecer de ganhar? Pode, mas a chance é mínima da mínima da mínima. É muito mais seguro ele pegar esses 400 reais e investir, onde ele tem certeza de um ganho. Que é aquela conta que eu fiz, 400 reais por mês, você te garante em 30 anos 14 mil por mês. Qual é a garantia que você tem? Eu tô te falando, você tem garantia, daqui 30 anos você vai ter os valores de hoje. Ah, mas daqui 30 anos a inflação, mas aí a rentabilidade também sobe. É juros sobre juros. E outra coisa também, dentro das aplicações que você pode fazer, por exemplo, hoje eu estou aplicando 100 reais. Ano que vem, eu vou aplicar 110.
né? E ano que vem, 120, 125, porque Seu salário vai subindo, você não ganha a mesma coisa, né? eu mantenho o poder de compra, né? É isso aí. Eu vou chegar lá no final com capital lá do futuro, no caso, né? Perfeito. Não 1 milhão de hoje, mas vamos supor, 1,5 milhão, né? Para poder manter o poder de compra do futuro. Valores Então, de hoje, 14 mil. Mas É. aí bem isso. Você fala, mas vai mudar. Mas sua renda vai subir, por isso você vai contribuir mais, né? 400 em 30 anos. Daqui, eu vou terminar lá no final com bem mais por mês, né? É isso. Falamos então sobre taxa Selic, mundo dos investimentos, renda fixa, renda muita variável. coisa, hein? Muita coisa, hein? Resumão de todo, um pouco de cada. Então você aí, ó, que não está investindo ainda, você que... Eu fui por um caminho, Ezequiel, que eu não recomendo. Eu falo sempre às pessoas. É uma pressão muito grande. E aí eu cheguei numa conclusão da minha vida, né? Que a hora que você falou que tem gente que paga juro pro banco e tem gente que recebe o juro do banco. Falei, não quero pagar mais juros. Entendeu? Eu não me arrependo, mas é um caminho que eu não aconselho, porque a pressão é muito grande. Você ter parcelas para você honrar todo mês é difícil, é uma pressão psicológica muito grande, exige você trabalhar muito. E aí eu cheguei num ponto da minha vida que eu falei, eu não quero dever mais. Eu vou liquidar as minhas parcelas, né? Dívida não, minhas parcelas, né? Dívida é quando você não paga, né? Uhum. Eu vou liquidar as minhas parcelas, então eu adotei eu fiz uma curva, sabe? Tomei uma outra estrada e comecei a pagar a parcela. Aí hoje a pessoa fala, tem um negócio. Não, não quero. Não quero porque meu objetivo agora é pagar parcela. Quero pagar parcela, consolidar, né, tudo que eu consegui administrar e começar a fazer os investimentos, né, pensando nessa renda passiva, né? É um estilo de vida que me agrada, né? Então, às vezes, eu falo, que nem eu comentei, você pega 100, 200 mil reais hoje, você consegue fazer um negócio? Consegue. Só que você tem que trabalhar muito, né? É um engano, né? Você que não é empresário, que quer entrar nesse mundo, pensar que você vai trabalhar menos. Não, se você for empresário, você vai trabalhar mais. Tem que trabalhar mais porque a responsabilidade é sua. Mão de obra hoje está muito difícil, né? Você investir hoje em equipamentos exige um custo financeiro. Então, você achar esse equilíbrio aí não é tão simples. Dá certo. É só fazer do jeito certo que dá certo, né? Cada negócio tem a sua velocidade, né? Pode ser que você acerta a mão? Pode, mas o normal é que é sólido. Dia após dia. Mas o que não te impossibilita, né, de começar no mundo dos investimentos. Né? Começa com um pouquinho, até para aprender, até para testar, né? Perfeito. Fazer o MVP ali, né? Porque assim, eu tenho trocentos mil reais, hoje 1 milhão de reais, e eu vou investir. Não, vai devagarzinho, compra pouquinho, testa, né? Dá um sentido. Depois você faz um aporte aí, grande. É isso. Em resumo, busca conhecimento. Né? Você vai aprendendo, conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo. É o conhecimento, o investimento. Falou de empresa aí, a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, sobre o empresário, quando ele abre a empresa, a primeira coisa que ele contrata é o contador, que ele precisa abrir a empresa. Depois, dependendo dos problemas que ele tem com o funcionário ou com a justiça, ele contrata um advogado para apoiar ele. São profissionais que vão aconselhando. E o que eu vejo de falha muito empresário é alguém para apoiar ele financeiramente. Quem que apoia ele para pegar um crédito bom, para guardar um dinheiro bom? Porque eu falando de várias coisas aqui. E às vezes o empresário não tem tempo para estudar tudo isso que eu falei aqui. E se ele tiver um consultor financeiro para apoiar ele nisso, tá? Então aí é alguém que apoia ele também nisso. Não é? Quando você, eu quero ficar em dias com a Receita Federal. Eu tenho um contador que manja nisso. Não dá para o empresário falar, vou estudar todo tipo de imposto que tem. Tem condições. Vou estudar tudo que é a parte jurídica. Não tem jeito de ficar por dentro. Preciso de um profissional disso. E da parte de investimentos, para fazer o fluxo de caixa dele, para ele ter uma boa maquininha, por exemplo, do banco, um boleto de cobrança. O que eu preciso de uma instituição financeira para me apoiar? Aí entra aí a consultoria financeira para apoiar ele. Né? Outra coisa que muito empresário só percebe da necessidade de um consultor financeiro quando a vez já está quebrado. Já não tem mais o que fazer. E hoje é um mal da maioria das pessoas, quando você fala de consultoria, às vezes, não sei se é um produto também que foi mal vendido no passado,
pode, a gente, não vamos entrar nesse mérito, né? Porque senão vai abrir demais. Mas hoje o que acontece? Por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento de empresa. O cara tem produto, ele tem dinheiro, ele tem cliente, ele tem tudo. Fechou. Mas como que fecha? Não tem como. Por quê? Porque fez do jeito errado. É isso aí. Por quê? Ele vem falar com você, você fala, ó, vamos por esse caminho. E você sabe, hoje você dedicar tempo para um cliente, você entender a necessidade do. Porque assim, não existe uma fórmula mágica. Uhum. Né? Então, isso demanda tempo. Aí você fala, eu cobro X reais. Aí ele acha caro. Aí ele vai lá no outro, o cara fala, não, isso aqui que não sei o que lá, cobra 1/3 do valor, 1/5. Já tive experiências de 1/5 do valor. Por quê? Mas ele não tem nenhum tipo de compromisso com você. Né? Então, hoje, né, dentro daquilo que você quer, por exemplo, eu quero desenvolver empresa. Hoje, uma consultoria empresarial, né, para entender sua necessidade, alguém que tem procedência, pô, é top. Pode ir, e se você fizer as coisas certas, dá certo. Da mesma forma financeira. Do mesmo jeito. Eu tô com um volume financeiro, cara, é barato. Quando você coloca no longo prazo, o que você paga pela prestação do serviço versus o que você perdeu, né, porque gerenciou mal. Exemplo. Versus hoje, o que você vai ganhar. Exemplo. É muito barato. Simples hoje. Hoje, pode ser que tem gente que tá assistindo aqui que tem empresa, então ela deixa dinheiro parado em conta corrente. Parado na conta corrente. Esse dinheiro poderia estar aplicado e rendendo juros. Aí, como ele não fez gestão financeira, ele deixou de ganhar. Exemplo, 100 mil reais hoje parado na conta corrente, custa R$1.000 por mês. E quando se deixam muito mais do que isso, eu trabalho em banco há 15 anos, eu já vejo empresas com 1 milhão parado em conta, nesse exato momento tem várias empresas com milhões parado em conta. Muito dinheiro parado em conta, para o banco é excelente, porque não está pagando nada de juro por um dinheiro que já está ali. E o empresário, e às vezes ele contrata um financeiro, mas não é para fazer a gestão financeira, é para pagar os boletos, para não atrasar os boletos. Não, aí é uma pessoa que é o contas a pagar da empresa. E aí entra, ele tá pagando um consultor sem ter a consultoria, né? Porque ele tá tendo a despesa, deixando de ganhar dinheiro por não ter essa gestão financeira. Em resumo, é isso, rapaz. Aqui. É isso aí, galera. Então, assim, muitas informações, hein? Analisa tudo aí, vê qual que é a sua situação, que momento de vida você tá, né? Se você precisar de uma consultoria, né, financeira, procure aí um profissional, né, de qualidade, alguém com procedência que vá atender suas necessidades, que tenha compromisso com o seu desenvolvimento e começa a colocar em prática. Tem que começar de algum lugar. Beleza? Ezequiel, obrigado, prazer enorme, foi um papo aí muito produtivo, espero que a galera aí tenha compreendido, tenho certeza que compreendeu e que coloque em prática. Perfeito, obrigado pelo convite. Eu tentei aqui ser simples, ao mesmo tempo é muita coisa para falar, e um assunto é puxando o outro, né? E aí acaba sendo um pouco mais comprido o assunto. Espero de verdade ter ajudado você a melhorar um pouco mais a sua visão quanto a investimento, quanto ao mercado financeiro, questão de cenário econômico. Muito obrigado. Para quem não, né, pode me seguir no Instagram, né? Pode Ezequiel falar aí. Machado, Ezequiel.machado. O final é 10. Então, Ezequiel.machado com 0 no final. Beleza? Qualquer coisa pode chamar no direct lá, tiver alguma dúvida que ficou. Estou à disposição aí para te apoiar. Vamos colocar aqui na descrição, vai ter sua conta aqui para galera seguir e vai aprendendo, né? Outra coisa, gente, já abre um parênteses, siga boas pessoas. Para de seguir lá no Instagram, nas suas redes sociais. Fofoca, cara que não te acrescenta em nada. Então siga bons profissionais, né, dentro daquilo que você entende como direção na sua vida. Tenho certeza que vai ser top. Beleza, galera? Tamo junto, até a próxima. Fui.